Bem-vindos a Universos Paralelos. Ao longo da sua carreira como realizador, o comediante Albert Brooks desenvolveu uma visão irónica e profundamente humana da sociedade americana, especialmente da classe média. Com três exemplos que vão do final dos anos 70 até ao arranque da década de 90, Real Life, em 79, Lost in America, em 85 e Defending Your Life, em 91, Brooks retrata ansiedades existenciais, modernas à data, mas que continuam relevantes hoje em dia. Esses filmes combinam crítica social, humor ácido e elementos filosóficos, estabelecendo o seu autor como uma voz singular e influente na comédia americana inteligente e existencialista. Para falar comigo sobre este trio de filmes, tenho, como sempre, José Carlos Maltês e Tomás Agostinho, desta vez num cenário um pouco diferente do habitual. Olá a ambos. Olá, Olá. ao vivo e a cores, não é? E olá É a todos que nos ouvem e vêem. Sim. É verdade, hoje estamos juntos para as pessoas perceberem que afinal nós não temos nada uns contra os outros e podemos. E não somos fabricações de inteligência artificial. Sim, exatamente. Estamos mesmo aqui fisicamente a ver-nos. Se bem com as tecnologias, isto até Já também, já Também podia poderia ser. ser. podia ser uma fabricação artificial, mas de facto estamos aqui, neste incrível estúdio. Tens já o nome ao estúdio? Sim, é bom, ainda não está pensado, Tens de- mas fica aqui a dica. Sim. E estamos sempre a prometer também episódios curtos, não é? Este é o episódio 91, talvez. Episódio 91 é verdade. E estamos sempre a prometer episódios curtos, mas desta vez vai ser mesmo. 91 minutos. Exatamente. Até porque só comemos depois de Sim, é acabarmos isso. o episódio. Houve aqui um acordo, tivemos de assinar, é por escrito, que só podíamos ser alimentados, não é? Só podíamos comer depois da gravação. Sim. E então vamos lá à nossa estrutura do costume. Começando aqui pelo Tomás, está mais próximo. Qual era a tua experiência com a filmografia, ou até se calhar com o Albert Brooks enquanto persona, comediante, ator, porque nós aqui vamos falar dos filmes que ele realizou, de alguns deles, e só que ele já era muitas coisas antes. Tu É verdade. conhecias o Albert Brooks? Não, todos. Aliás, estávamos a falar em off que eu ia dizer quer dizer que esta parte daqui da agenda ia ser curtíssima, porque eu até tu a teres sugerido, portanto, fazermos um episódio dedicado a 3 filmes do Albert Brooks, nunca tinha ouvido falar dele. Mas nunca tinha ouvido falar do Albert Brooks nem nenhum dos seus filmes. Claramente uma falha enorme da minha parte, um ângulo cego gravíssimo, mas nunca tinha ouvido falar. Tanto que tu falaste dos filmes e eu, ok? Não faço ideia. Não faço ideia de estar a falar, tive que apontar o nome dos filmes. E tive que ir pesquisar e fui pesquisar e fui ver portanto, as fichas técnicas, o enredo, essas coisas todas. E eu não sei uma ideia, não sei do que é que não sei do que é que estamos a falar. E às vezes já aconteceu uma outra vez em que eu às vezes penso que não vi um filme e depois estou a ver o filme e lembro-me que já vi. Ao contrário, pensar que ter visto e depois não, de facto não ter visto, mas aqui nada, zero. Sei que estava completamente a zeros para o Albert Brooks e para o seu universo cinematográfico e para estes 3 filmes ou para qualquer outros filmes que ele tenha feito ou participado. Portanto, eu não conhecia nem o Albert Brooks realizador, nem o Albert Brooks ator, nem o Albert Brooks comediante. Zero. Tu, na verdade, já tinhas visto um Albert Brooks, mas não sabias, porque toda a gente viu o Finding Nemo. não é? Sim, exatamente. Só que depois é que percebi. Tive que ver, não é? Que ele era a voz do Marley, não é? Até porque aquela Do pai, persona... do pai do Nemo. Sim, a gente já vai falar um bocadinho sobre a carreira dele, mas aquela persona do nervosa era, de certa forma, um acentuar daquilo que é a persona Albert Brooks também, não é? Sim, sem dúvida. Uma versão Ou seja, exagerada. eu depois de ver estes filmes e vindo um bocadinho de um outro filme que também iremos falar, acho eu, percebi rapidamente que quando eu associei o nome Albert Brooks então ao personagem Marley do Finding Nemo, então eu percebi, ok, cedo faz sentido. Eu, criança, a ver à procura de Nemo, não percebi, não percebi nada, mas já aquelas pessoas que sabiam que estavam Albert Brooks a fazer aquele papel, perceberam, ok, isto é um peixe Albert Brooks. Sim, uma versão, sim. Sim. E portanto achei graça. Mas efetivamente não conhecia mesmo nada. Foi uma descoberta absoluta e portanto nesse sentido agradeço-te. E acho que os Universos Paralelos serve também para isso, para nós descobrirmos, não é só para quem nos está a ver ou ouvir, descobrir nós. Às vezes nós andamos aqui a descobrir filmes e a descobrir nomes. Eu próprio, ao escolher este episódio, e eu disse isto no final do episódio passado, foi talvez o primeiro episódio em que eu escolhi para descobrir na íntegra os filmes, porque eu conhecia o Albert Brooks e conhecia a fama da sua filmografia, pelo menos junto de um certo círculo, porque ele é muito apreciado junto
da inteligência, não é? Da comédia americana, mas também nunca tinha visto e, portanto, confesso que também, nesse aspecto, estou-me a adiantar um bocadinho, mas de certa forma também já me estou a adiantar para me justificar e desculpar que pode ter havido um filme que ficou de fora desta escolha, porque eu escolhi três que eu pensei serem significativos, que eu já disse na introdução, não é? Mas o Modern Life fica já desde aqui. O Modern Romance, exatamente. Mas tem que ser Modern Life, porque aquilo é tudo sobre a vida, não É é? tudo sobre a vida, o Podia amor, ser Modern Life. a vida, o amor e as vacas, como diria o outro. Neste caso, eu até chamei ao título a vida, o amor e a morte, porque nós passamos por esses estágios todos. Mas pronto, de qualquer forma, então, passando aqui a palavra ao José, tu já conhecias um bocadinho mais do que o Tomás. Um bocadinho mais, todos nós conhecemos um bocadinho mais do que o Tomás. Sim, porque o pois, Tomás eu estava a zero, não era preciso alguém estar no nível. Para mim, o Albert Brooks era um daqueles nomes que, como ator, eu conhecia, não associava particularmente a este ou aquele filme, mas sabia que já tinha visto, conhecia a cara, conseguia identificá-lo. Claro que os filmes de que me lembro melhor, ou as participações em que me lembro melhor de o ter visto, de ter reconhecido, foi no Taxi Driver, de 76, e principalmente aquele filme que em português se chamou A Última Sessão, que era o Network sem a cábula, não, Broadcast News. É assim. Edição especial. É a edição É especial. como É isso. isso. Não acertei nem numa nem noutra. Em que ele aí sim é protagonista e portanto eu conhecia a pessoa, o ator, lembro daqueles atores que eu via de vez em quando e sabia quem era, não associava particularmente a nenhum filme, não conhecia tanto como autor, embora também soubesse que ele era realizador. De facto, destes três filmes que tu escolheste, havia um que eu já tinha visto, que é o Defending Your Life, já o vi há alguns anos, os outros nunca tinha visto, portanto eram novidade para mim, e esse filme se calhar é até um pouquinho mais diferente dos outros dois, e portanto não seria por esse que eu conseguiria adivinhar o que são os outros dois. E a minha experiência é essa, portanto, como ator era perfeitamente identificável, se eu visse a cara dele sabia quem era, eu conseguia apontar alguns filmes, como realizador conhecia apenas o Defending Your Life e não e mais nada do que isso, e também não sabia muito, que estive a aprender ultimamente sobre a carreira dele para lá das câmaras, ou melhor, para lá do cinema, câmaras também tem na televisão, e toda a sua carreira de palco e tudo aquilo que ele representou na comédia, que achei muita piada, toda essa evolução, e que de certeza vamos falar já a seguir. E mesmo esse filme, talvez mais por via de ter a Meryl Streep. Porque... Como é que me chegou o filme, ou porque é que eu o quis ver, Pois. não me lembro, isso sinceramente não me lembro. Talvez por ter a Meryl Streep, o filme tenha chegado a mais gente e tenha tido Certo. mais fama, não sei. Por acaso não tenho presente o que terá sido o sucesso individual de cada um dos filmes em termos de crítica e de bilheteira, que Sim. geralmente é a bilheteira que define a carreira de um autor mais do que a crítica, porque se não corre bem à primeira, às vezes não há segunda. Certo. Ora, correndo o risco de repetir algumas das coisas que nós já fomos aqui falando, mas para que aquelas pessoas que nos estejam a ver e a ouvir que possam não conhecer Albert Brooks, explicar só um pouco quem foi Albert Brooks. Ora, ele nasceu a 22 de julho de 1947 em Beverly Hills, na Califórnia, com o nome curioso de Albert Einstein. Vocês poderão reconhecer este nome, não é? Ele era filho do comediante Harry Einstein, que na altura era muito conhecido pelo seu nome artístico, que eu, mesmo com cábula, tenho dificuldade, que era Paquiacarcos. E curiosamente, o Harry Einstein morreu em palco. Não sei se vocês Sim. conhecem esta história. Não sabia. Sim. Portanto, e ele era filho do Harry e da cantora e atriz Thelma Leeds. E por conseguinte, então, ele cresceu num ambiente artístico. Ele acaba por mudar o seu nome profissional para evitar confusões com o outro, o Albert Einstein, obviamente. E também que pais é que dão o nome de Albert quando tem o apelido de Einstein? Uma criança. Muita pretensão. Iniciou a carreira como comediante stand-up nos anos 60 e 70 e tornou-se uma figura de destaque com o seu estilo satírico. Ele foi pioneiro na desconstrução da linguagem televisiva e cinematográfica. Ele criou curtas para o programa Saturday Night Live, lançou aclamados álbuns de comédia e acabou a realizar filmes, entre os quais aqueles que vamos falar aqui, nos quais explorou a comédia essencial e a crítica social. Como também já foi aludido aqui,
Ele destacou-se em alguns filmes como ator. E ele, pela edição especial, que é um filme do James L. Brooks, que curiosamente entra no primeiro filme Real Life. no Real Life, Uhum. num papel secundário, só numa pequena participação. Ele, por esse filme do James L. Brooks, foi nomeado para o Oscar de melhor ator secundário, em 87. E também ele acaba por surpreender no Drive, do Nicholas Winding Refn, em que é um vilão um bocado contra aquilo que poderiam ser as expectativas daquilo que estávamos à espera de ver o Albert Brooks a protagonizar. E, também como já falámos aqui, talvez o seu papel mais visto, e muito embora as pessoas possam não saber quem é o Albert Brooks, só que é ele, Foi de certeza o mais visto. assim, o Marlin, o ansioso pai do Nemo, em À Procura de Nemo, e depois na sequela, o Finding Dory também. Ele também é autor de romances de sátira política e científica, sendo talvez o título que vale a pena referir é o 2030, The Real Story of What Happens to America. Apesar de não ser um nome imediatamente reconhecível, como já temos estado aqui a comprovar, Sim, exatamente. é uma figura respeitada nos círculos da comédia americana pela sua sensibilidade cómica singular. Não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar, digamos assim, a este. Sim, eu acrescentaria qualquer coisa, Uhum, reforçando alguns aspectos que tu aqui já mencionaste, principalmente no que diz respeito ao tipo de humor e àquilo que ele poderá ter significado para o humor norte-americano, uhum, em que, pronto, há um documentário realizado pelo grande amigo dele, o Rob Reiner, que se chama Defending His Life, não é? não, é Albert matando. Brooks, É o Defending My Life, é. Albert Brooks Defending Defending My Life. Ou His Life. His Life. Ou His. Pronto, que é um jogo com o Defending My Exato. Life, o filme. Em que para quem queira conhecer melhor a carreira, a persona, a pessoa do Albert Brooks, vale a pena ver. E onde se nota principalmente o grande afeto que os cómicos americanos têm por ele e por aquilo que ele terá significado quase como uma revolução na comédia americana. E no meu entender, que eu não conheço assim tanto da stand-up que ele fazia e das participações dele em programas de televisão, que ele terá escrito para televisão, mas há dois aspectos que realmente me parecem fundamentais. O primeiro é por ele ter um humor que era naquele momento, portanto, antes de chegar a Hollywood, um humor que era absurdista, um humor que apelava ao nonsense, em que, em que apelava também à desconstrução do próprio humor e ele revolucionou um pouco por isso. Enquanto, se calhar, na comédia estamos habituados a ver pessoas que inovam com os temas, fazendo humor sobre coisas que ainda não se fez humor. Ele também fez isso, claro, mas ele fez humor sobre o humor, que é algo que no seu tempo foi muito revolucionário. E essa desconstrução e esse absurdo davam coisas como, por exemplo, criar em palco um mimo que falava, um ventriloquista Mexer a que boca. mexia a boca. Um menino que não parava de falar. Não, agora estou a fazer isto, vejam que eu estou a fazer não sei o quê. Um imitador que imitava pessoas que ninguém conhecia. Portanto, era sempre este tipo de humor completamente absurdo e virado para coisas que ninguém poderia esperar, que era um choque para as convenções do próprio humor, como eu disse, não para as convenções dos temas que se podiam usar em humor, mas sim do que era fazer humor. O outro ponto que eu queria focar era que também da boca dele, neste caso no documentário é da boca dele, não sei até que ponto isto é verdade, mas acredito que seja, quando o Lorne Michaels criou o Saturday Night Live, que é uma série que ainda hoje existe, que iniciou em 1965, foi a casa de todos os comediantes norte-americanos, e uma coisa estranha que é ser o humor de sketches, coisa que nos Estados Unidos não acontece muito, eles preferem mais as sitcoms, e quando a série foi criada, o Lorne Michaels terá dito ao Albert Brooks: eu estou a criar esta série com estes parâmetros a pensar em ti e a pensar no teu humor, e tu vais ser o host da série. É o que o Albert Brooks terá dito. Porque é que não fazes uma em que todas as semanas tens um convidado diferente a fazer de anfitrião, a fazer de host? Que é hoje o ponto fulcral e mais reconhecível do Saturday Night Live. Ao mesmo tempo, ele não quis participar
estando diretamente a ser filmado nos episódios da série, preferiu fazer filmes que depois eram introduzidos na série. Isso tornou-se outra das imagens de marca do Saturday Night Live, é ter sempre filmes externos a partilhar o tempo com o humor gravado em estúdio para a própria série. Portanto, ele acaba por ser figura fundamental na criação do Saturday Night Live, que é o bastião, se calhar, do humor televisivo norte-americano, tal como foi em toda esta desconstrução do que era fazer humor, que influenciou tantos cómicos. Portanto, penso que são pontos que vale a pena salientar e como definidores de quem foi o Albert Brooks, isto antes de chegar ao cinema. Entretanto, ele resolveu, como tantos outros comediantes, também chegar ao cinema. Sim, a única coisa que eu queria acrescentar é que na minha relação com o Albert Brooks, que eu de certa forma saltei a minha relação, acabei por Ficou a meio. acabei por resumi-la na conversa convosco, mas a ideia que eu tinha era que ele era quase como uma versão, com as devidas distâncias, obviamente, mas ele era quase uma versão da costa leste americana do Woody Allen, não é? Que era pouco, o contraponto, se bem que eu penso que há mais neurose, eu penso que há um esmiuçar maior de certos temas, até porque a filmografia também é muito mais extensa, obviamente, na carreira do Woody Allen, mas a ideia que eu tinha dele era um bocado essa. Mas eu também, foi preciso este documentário, que já agora eu estava-te a enganar, José, e em nome da clareza fica aqui. O filme que ele fez em 91 é Defending Your Life. O documentário sobre a vida dele, sobre a vida dele, realizado pelo Rob Reiner, que foi feito em 2023 e que podem ver na HBO Max, se tiverem acesso, é Albert Brooks Defending My Life. Tu tinhas razão e eu corrigi erradamente. Um, mas então, passando a falar dos filmes e dos temas, o que vos convidava era a termos uma conversa, não filme a filme, se bem que isto eram só três e até poderia acontecer dessa forma, mas termos uma conversa em que a gente pode ir falar dos temas de uma forma geral, mas podemos tomar, digamos assim, a ordem cronológica como um fio condutor. E aquilo que eu tentei fazer, um bocado como o Tomás costuma fazer, e eu decidi fazer desta forma também, era arranjar aqui uma linha que cose e que une estas três obras. E eu pus-me a refletir um bocado sobre isto, e estes três filmes que eu escolhi, muito embora possam estar incompletos no que diz respeito a representar o Albert Brooks, acabam por funcionar um pouco como uma pequena viagem da vida, não é? Em que, neste caso, da vida na América. Porque o que eu proponho é que o real life nos apresenta e representa a ilusão do sonho americano e das possibilidades que o sonho, desse sonho, e que acaba por apresentar aquele conceito. O filme é muito mais do que isto, ok? Mas acaba por apresentar aquele conceito da família nuclear funcional como o expoente máximo desse sonho, não é? Sendo que depois aqui isto é desconstruído numa sátira a algo que viria a ser muito mais relevante anos mais tarde. E nesse aspecto o filme tem algo de presciente. Mas depois, chegando ao Lost in America, e já agora o Real Life é de 79, ali o final dos anos 70, Lost in America estamos nos meados da década de 80, e apresenta aqui uma certa desilusão com o sonho americano e apresenta aqui uma certa cedência e um certo conformismo perante essa realidade e esse confronto com a realidade do sonho americano. Depois, chegando ali a 91, já virando para uma nova década, e estes três filmes acabam por cobrir essas três décadas, nós temos um filme que é de retrospectiva e balanço e que hum, acaba por pôr uma personagem que, se bem que acaba por ser, que já é um filme de fantasia já agora, para quem possa não saber, em que a personagem do Albert Brooks morre e chega a um. Ao purgatório. Ei, eu não queria usar nenhum termo religioso, não é? Ele Exato. chega a Pois. algures, O filme não tem Não tem conotações tem essa religiosas. concepção. Ele Sim. chega a algures e o que é feito lá? É uma retrospectiva da tua vida. E é uma retrospectiva no sentido de que foste a melhor versão de ti próprio. E portanto, há quase esta viagem que se faz assim, hum,
passa pelo sonho americano, pela desilusão e depois pela introspeção das personagens. Ahm, Portanto, nesse sentido, enfim, não sei se isto é muito coerente, não sei se vocês concordarão muito com isto, mas neste sentido, por exemplo, pegando no real life e pegando naquele lado presciente que eu estava a falar, José, se calhar começava por perguntar a ti, achas que foi certeiro aquela opção pelo real e de como aquilo é distorcido quando se introduzem câmaras de filmar na equação, porque nós anos mais tarde tivemos os Big Brothers, tivemos aquelas coisas todas, Sim. que foi preciso esperar o quê? 21 anos por vermos algo na televisão que se aproximasse um bocado daquilo, se bem que o filme já era ele próprio uma sátira a uma experiência que tinha havido na televisão americana. Sim, Já em havia, 1973. já havia sinais, mas achaste que o filme tocou em alguma coisa que seja verosimilhante e que diga alguma verdade sobre É assim, eu não me preocuparia com a palavra, com o conceito do verosímil, não é? Porque o filme é uma sátira completa. Uhum. Em primeiro lugar, já agora, voltando a ganho atrás, dizer que sim, aceito essa leitura dos três filmes, ou como enquadrar os três filmes numa linha, embora os filmes, qualquer um deles, seja sobre muito mais do que isso que tu disseste. Sim. Agora, voltando ao real life. hum, O filme, pois, para quem não viu, é um filme em que o Albert Brooks nos surge como o realizador de uma experiência, o diretor de uma experiência em que se vai filmar uma família 24 horas por dia e vai-se nos dar, segundo ele nos diz tantas vezes, só o que é real. E sempre que a família se vira para a câmara diz, eu agora devo estar aqui e devo fazer assim. Não, não, tu fazes o que quiseres. Desculpa, eu agora enganei-me nisto ou naquilo. Não há erros, porque nós estamos a filmar o real. Portanto, os erros também fazem parte da realidade. Portanto, neste filme não há erros. Tudo o que acontecer é o que nós queremos filmar, porque é a realidade. E depois nós vamos ver ao longo do filme que nada vai correr bem e que realmente existe, olha, aquilo que os físicos chamariam a incerteza de Heisenberg, que é aquela ideia de que certas grandezas não podemos conhecê-las no limite, porque quanto mais conhecemos uma, mais estamos a afetar as outras. Por exemplo, o Heisenberg dizia para as partículas subatómicas que quanto mais conhecemos a posição de uma, menos sabemos a velocidade dela. Quanto mais sabemos a velocidade, menos sabemos a posição, porque o facto de estarmos a medir uma coisa com grande precisão está a afetar os outros parâmetros. E aqui é um bocado a aplicação dessa incerteza de Heisenberg a esta realidade da família, porque quanto mais ele diz à família comportem-se como devem ser, como vocês são, mais a família está a pousar para as câmaras e a tentar ser algo que na verdade não é. A cena mais paradigmática deve ser aquele jantar Um jantar. em que se a mulher ou o filho dão uma resposta torta, o senhor diz, olha para a câmara e diz, pois não é assim que nós habitualmente falamos, hoje está a Sim, acontecer, mas não é isto. O Charles Grodin numa interpretação muito contida para aquilo que estamos habituados dele. E pronto, e depois há um outro pormenor que também concorre com este, que é não só a presença das câmaras afeta o comportamento daquela família, e tudo à volta, mas falamos só da família, como também vai haver sempre uma tentação da própria família, e principalmente na personagem da esposa, de estar a dar dicas ao realizador sobre o que é que deverá ser a realidade da família e onde é que ele poderá ir. Portanto, acaba por haver uma contaminação dos dois lados. A equipa de filmagem contamina o comportamento da família, mas o comportamento da família contamina aquilo que o realizador quer do filme. Ele chega ao fim, aliás, o final mostra-nos isso, não é? Em que ele desesperado diz isto é impossível de fazer, porque ele já não acredita no conceito de realidade. Na realidade, aplicado à real life, que é a vida daquela família. Não sei se respondia. Sim, sim, e eu então aproveitava e naquilo que tu disseste e acrescentava algo para também devolver uma pergunta ao Tomás, que é porque há aqui uma certa utilização da imagem do Albert Brooks, tanto é que ele entra neste filme como ele próprio, mas numa versão caricatural, não é? Em que a personagem, digamos, é uma visão distorcida daquilo que é o Albert Brooks na realidade. E Será que é? Se calhar não era assim. Eu não sei quem é o Albert Brooks na realidade, pronto, mas assumo que. mas então ou seja, vamos assumir que não sabemos, mas se o Albert Brooks for aquela personagem é uma personagem ambiciosa, vaidosa, não é? Presunçosa. E eu vi logo que nós estávamos bem encaminhados com este filme na cena de abertura. Quando ele anuncia o projeto,
e depois acaba com um número de cantoria, não é? Em que ele, na verdade, ele é que, pronto, é um showman que tem que brilhar ele próprio, não é? Cantando e entretendo as pessoas. Mas, eh, na verdade, o Albert Brooks, aqui, se calhar mais evidente do que nos outros filmes, mas parece apresentar sempre com uma versão dele próprio nestas criações, não é? Uhum. Sim, ou seja, sem dúvida. E mesmo lá está, desconhecendo quem é o Albert Brooks, também não sei se a resposta a essa pergunta é relevante. Uhum. Eu lembro-me sempre de uma frase, de um comentário que o Jerry Seinfeld fez uma vez naquele programa que ele tem, o Comedians in Cars Getting Coffee. Uhum. Aliás, acho que há bastante parecência entre o Seinfeld e o Albert Brooks, não é? A vários níveis, mas isso ficaria para outro dia. Mas ele, a certa altura, já não. Com convidado é que é. O convidado está precisamente a falar sobre a identidade em palco e a identidade fora de palco. Uhum. E o Seinfeld diz: Não, mas e se pensares ao contrário? Eu acho que a maior parte de nós, comedians, o que nós fazemos é em palco somos nós mesmos e fora de palco é que estamos com uma máscara Exato. qualquer. Já agora, utilizando uma comparação que o Jerry Seinfeld gostaria muito, é aquela coisa de que o Clark Kent é a máscara do super-homem, não o contrário. Exatamente, e que seria um bocadinho aplicável aqui. Sim. E portanto, o Albert Brooks seria então aquela pessoa que nós vemos em palco, que o palco é o filme, não é? Uhum. E quem ele é fora do filme é que é uma máscara e portanto até sai fora do interesse de discutir quem é ou quem não é Albert Brooks. Mas efetivamente no filme temos, de certa forma, dois Albert Brooks, não é? Ou ao início pensamos que temos dois Albert Brooks, não é? E depois começamos a ver que é só um. Mas há o Albert Brooks realizador e há o Albert Brooks ator, que na verdade é um ator realizador de um filme fictício, ou de uma série fictícia, melhor dizendo. Mas no final há essa aproximação do Albert Brooks realizador do filme Real Life ao Albert Brooks realizador do que é que aquele filme fosse, ou do que é que aquela série fosse. E de facto há aqui um trabalho interessante sobre identidades, mas acho que não é para aí que vamos, e também não é de facto o ponto fulcral no filme. O que me chamou a atenção no filme e no papel do Albert Brooks é uma dimensão extremamente. Esta palavra não é minha, esta palavra estava na descrição do próprio filme, mas que é narcisista. O próprio filme, já não lembro, no IMDb da vida ou algo do género, descrevia portanto, o Albert Brooks, aqui realizador do filme fictício, não, o Albert Brooks, realizador do filme Real Life, como sendo narcisista. E de facto eu pensei, ok, vamos assumir isso como a hipótese deste filme, não é? Ou seja, o que é que corresponde a esse narcisismo? Esse narcisismo, no fundo, corresponde a uma instrumentalização de tudo e de todos, não é? Para que a visão dele seja cumprida. Uhum. O que na verdade me pareceu um comentário particularmente interessante, não necessariamente apenas para o mundo da comédia, ou uma sátira à sociedade americana ou ao mundo da comédia americana, mas ao fazer cinema. Uhum. Essa ideia de que muitas vezes o realizador tem de se impor, não é? Tem de ser uma espécie de narcisista. Esta palavra narcisista, normalmente nós atribuímos um pendor negativo, não é? Mas aqui não estou necessariamente a atribuir já um pendor negativo à palavra narcisista. O narcisista é alguém que está focado com o seu projeto. E nesse sentido há muitos realizadores que são focados, até obcecados com o seu projeto. E o que nós vemos aqui é um homem, uma pessoa, Albert Brooks, que está obcecado e que vive obcecado com o seu projeto. E agora, pegando um bocadinho no que o José disse, algo que eu achei muito interessante no filme é que quando nós colocamos câmaras, não só as pessoas que estão à frente da câmara vão, obviamente, alterar o seu comportamento, e vemos isso logo na cena de jantar, essa preocupação com tentar explicar a um espectador que ainda não existe, não é? Porque aquilo não era gravado ao vivo. Aquela cena, em última instância, podia nem entrar, Uhum. porque se fomos a ver, eles estavam a gravar, não sei, 12 horas ou mais por dia durante um ano. Em teoria, esse era o projeto inicial. Portanto, no final não ia haver um filme dessas horas, muita coisa ia ser cortada. Portanto, quando nós estamos ali, nós, os espectadores, que no fundo somos os primeiros espectadores deste espetáculo ao vivo, que é gravar a vida de uma família, e há essa cena ao jantar, não é? E o pai da família, o Jaeger, Dr. Jaeger, não é? Porque ele era um médico veterinário, está a tentar sempre controlar as situações, não é? E depois há outra coisa em que ele acaba por um animal morre ao seu cuidado, ele tem toda a preocupação. Não, mas isto é melhor tirar do filme, porque senão isto vai afetar aqui a maneira como vem aqui na minha na vila, não sei o quê. Projetar a melhor versão. Exatamente. E portanto, isso, como eu já dizia, afeta logo a maneira como as pessoas se comportam em frente da câmara. E depois há o... É o mesmo fenómeno do Instagram, não é? É só de mostrar o melhor. Exatamente. E depois há a transforma ao reverso da medalha, que é, mas isso também afeta quem está atrás da câmara. Neste caso, o Albert Brooks e a sua equipa de homens escafandro,
Que já agora é importante explicar isso, que é uma ironia suprema naquela vontade de captar a verdade, não é? Que é sem intromissão. Exatamente. E então, para tal, tem uma invenção tecnológica. Duas invenções. Todas São duas máquinas, não é? Sim, mas sendo que uma realmente é discreta e a outra sim. é umas câmaras que isto só vendo é que dá para perceber, mas Sim, mas o cameraman veste literalmente e que andam ali. Os escafandros, Escafandro está perfeito, é isso mesmo. é um escafandro que capta a filmagem em primeira pessoa, não é? Não, e que está imediatamente a contaminar qualquer hipótese de realidade, porque Sim, sim, não sim. passa despercebido. E depois não é um, às vezes temos 3 ou Sim. 4 homens escafandros na sala onde está uma família normal, ou na rua, onde quer que seja, ou no carro. O melhor episódio para ver isso é a parte em que a esposa diz: Eu vou-me embora, eu agora quero estar sozinha, não quero estar ninguém Sim, consigo. sim, Ok, não vai então e vai com aquela filmagem: Não, eu vou estar sozinha, eu vou no meu carro, vou-me embora. Mas no carro há pelo menos mais dois, pode levar mais dois. Mas isso ainda é mais engraçado. Ela mete no carro. Não podendo ser filmado, é como se não existisse Não aquele existia. momento. Ela, aliás, nessa cena, ela tem uma discussão com o marido, ela vai-se embora para casa, não sei, da irmã, ou não importa. Vai passar o fim de semana fora e ela mete-se num carro e chega lá o Albert Brooks, porque o Albert Brooks já agora mete-se sempre, não é? A ideia é ele não se iria intrometer, ele está sempre a intrometer. E ele chega lá, vira-se para ela: Está bem, ok, pronto, vá, precisas mesmo, não é? Eu percebo, gente, não percebo, mas vá, também não quero estar aqui a criar anticorpos, mas podes levar o outro carro, é porque nós vamos gravar uma cena daqui a uns dias e precisamos deste carro, mas leva lá o carro pequenino. E ela lá vai, ela sai de um carro, vai, entra no outro carro, e ele vai atrás. O carro é pequeno, mas dá para levar aqui uma pessoa, não sei. Olha lá, vem cá. E ela, não precisa. Pronto, enfim. Não é para interferir e não faz outra coisa. Sim, exatamente. E pronto, e era ainda eu queria chegar, que é, por um lado, as pessoas comportam-se de maneira diferente quando há câmaras, e não são câmaras discretas, como já falaste. Há umas câmaras, supostamente são umas câmaras que se colocam na parede e através do calor humano conseguem detectar movimento e ativam e ligam e desligam nesse momento, mas a maior parte das vezes estamos a ver os tais homens escafandro. Mas efetivamente o que acontece também, para além de afetar o comportamento à frente das câmaras, é o próprio, as pessoas que estão a fazer o filme vão manipular Exato. a dita realidade, não é? Pela contaminação que Exa- estava a dizer, exa- que é nos dois exatamente, sentidos. para criar cenas mais dramáticas. Tanto que esta é essa parte muito engraçada. Logo no início do filme, depois de ele fazer a apresentação do projeto, e temos aquele flashback em que vemos as cenas no instituto, etc. Supostamente como é que eles chegaram àquela família. Ele coloca assim numa filme indiana, toda a gente faz parte da equipe e vai apresentando. Este é motorista, este é não sei o quê, este faz cenário, não sei o quê. E diz assim, e esta trata do argumento. E a família: Argumento? Então, mas isto não é captar aquela, mas argumento. E ele diz: não se preocupem com isso, não há problema, não há problema. Não, porque ele diz, isto é tudo imposição das guildas, não é? Exato. Mas eles não podem se ir fazer embora, a gente já se vê Sim, daqui sim, a sim, umas semanas. daqui a um ano. Mas de facto a questão que se coloca é efetivamente tem de haver um argumento, depois tem de haver uma montagem, de haver uma seleção e portanto haverá sempre um filtro, não é? Nunca será a realidade como ela é. Portanto, esse é obviamente um dos primeiros níveis da sátira, não é? Que por muito que queiramos, qualquer pessoa queira de facto tentar gravar a realidade como ela é de qualquer evento, estamos sempre logo a manipular a própria realidade. Mesmo que às vezes até estejamos a filmar pessoas que nem sabem que estão a ser filmadas, não é? Estamos logo num ato de manipulação da própria realidade. Ali a manipulação é dupla, como tu disseste, José, não é? Porque ele estava a ser filmado, então há uma contaminação dupla, como disseste. E isso é um dos pontos que eu achei extremamente interessante no filme, que é porque o filme não é apenas a gravação da vida de uma família, obviamente é uma ficção, mas é também o behind the scenes, não é? Também a rodagem da própria rodagem. Portanto, isso cria aqui várias camadas, como estamos aqui a discutir, que eu acho que são bastante interessantes. Sim, e depois também há aquele elemento da legitimidade, não é? Em que são trazidos psicólogos que são proeminentes, não sei. Sim, sim. Mas depois, quando há um que não diz aquilo que ele quer, portanto, ele não o leva a sério, não é? E ele basicamente só servem se for para acabarem por anuir aquilo que ele confirmar. quer. Exatamente. Sim. Mas é engraçado esta coisa da unidade familiar, porque há, de certa forma, uma medida nestes filmes do Albert Brooks, e depois ali entrando nos anos 80, não é? Aqueles anos do Ronald Reagan, não é? Sim. Da América Yuppie, não é? Que acaba por confundir aquilo que é a felicidade com o sucesso financeiro da família, não é? E nesse aspecto, depois, no Lost in America, há aqui um casal, que neste caso não tem filhos, mas que decide que há qualquer coisa que não está bem, estão a comprar uma casa nova, mas há ali uma certa
infelicidade. E eles acabam por vender tudo para partir, para procurar a felicidade, supostamente, ou em viagem, numa caravana, ou autores tantas eles olham também para casas que podem ser mais baratas num determinado estado, no interior, e viverem felizes com os seus rendimentos até ao fim. Mas há aqui uma certa crítica também, porque basicamente só quem tem um certo conforto na vida é que se pode dar ao luxo. Penso eu que é isto que o filme está a dizer. Não sei se vocês. É isto que eu vos quero perguntar se concordam comigo, que é só quem está com um certo conforto na vida é que se pode dar ao luxo de procurar mudar de vida e procurar essa felicidade. Não achas que há aqui uma certa. Como é que eu ia dizer? Uma certa ilusão de que vão à procura da felicidade. Será que eles estavam mesmo a querer mudar de vida? Ou será que era só, digamos, aquela fantasia de quem já tem tudo e tem um certo mal-estar na vida? Eu não sei se é tanto por aí, se calhar é um pouco mais simples ou mais complicado, não sei. Hum, Eu vejo este filme e até usando a tua própria linha temporal sim. na vida das pessoas, das pessoas criadas pelo Albert Brooks, como o filme da crise de meia-idade. Aquele momento em que as pessoas olham para trás e dizem, não foi isto que eu tinha sonhado para a minha vida. Naquele momento temos pessoas que podemos dizer que fazem parte da tal geração Yuppie, no caso do protagonista, aqui interpretado pelo Albert Brooks, ele está numa agência de publicidade que ele diz que é a maior dos Estados Unidos e uma das maiores do mundo e não sei o quê, portanto temos pessoas que estão bem financeiramente, uh, atingiram um determinado estatuto social, mas ao mesmo tempo, quando olham para si, ele depois, quando tem a conversa com a esposa, em que a vai convencer a fazerem algo diferente, no momento em que o casal se percebe que já há fricção entre o casal e que talvez estejam mais a pensar em separar-se que outra coisa, eles confessam um ao outro. O nosso mal foi termos perdido os sonhos e termos tornado em algo que não foi aquilo com que sonhámos. E depois dizem, ou diz ele principalmente, então vamos reconquistar esse sonho e vamos fazer aquilo de que falávamos há 10 ou 20 anos. Portanto, há aqui quase que o requentar de ilusões, que se calhar são ilusões de outros tempos, já não são as ilusões daquele momento, mas, ou melhor, não são os sonhos daquela idade, são os sonhos da adolescência e há um querer voltar a sentir-se adolescente e voltar a sonhar, ser livre, não ter obrigações, não ter contas a prestar a ninguém e sair sem pensar no dia da manhã. Mas, desculpa, deixa-me só interromper para dizer o seguinte, que é, naquela minha pergunta que eu não me consegui exprimir a 100% como queria, tu agora disseste aí alguma coisa que de certa forma desbloqueou, que é, mas eles perseguem mesmo um sonho que tinham e que recuperaram, ou procuram só mesmo fugir da monotonia da vida deles? Porque na verdade, Eu acho que é as duas coisas. Exato. pois é porque Agora, o que eu acho é que o sonho que eles tinham já não se aplica a eles neste momento. E é isso que mas, eles vão perceber ao longo da história. mas o que motiva também é o facto de ele não ter conseguido a promoção. Se tivesse conseguido a Exato. promoção, não havia filme, por exemplo. Sim, mas o não conseguir a promoção é como que um reality check de perceber que afinal ele está à procura de coisas, como a promoção, que não lhe dão assim tanto. E ao não obter essa promoção, ele acorda e percebe que a luta do dia a dia dele é por coisas que não são aquelas com que ele sonhou quando era jovem. Agora o problema é aquilo que o filme nos vai mostrar, e o filme é agridoce por isso, e até a intenção do filme, eu não sei se eu percebo bem, porque também me parece um bocadinho agridoce, porque o filme começa quase como um sonho hippie, a denunciar o mundo yuppie, aqui aplicar as duas palavras, Uhum. e depois chega-se à conclusão que eles não querem essa liberdade, não querem viver esse sonho que perseguiram durante o tempo do filme, em que foram completamente hippies e completamente estróinas e deram cabo do dinheiro todo que tinham e tomaram ações muito estranhas, iam às Vegas, exato, e que se calhar eram mais felizes pela vida que tinham, em que a tal vida de conformismo, Certo. formatada por outros. E se calhar não se foge ao sistema. Exato. Portanto, ele acaba por nos estar a dar, na conclusão do filme, a ideia de que vocês têm sonhos, estão tristes por não terem realizado os sonhos, que não devem estar tristes por isso, se calhar devem, mas é ficar contentes
com aquilo que têm. Há essa leitura que é mais conformista. No entanto, o filme, obviamente, bebe muito no filme, explicitamente, no filme Easy Rider, que é exatamente o mais anti-establishment possível Uhum. que já saiu de Hollywood, que é aquilo que era as pessoas em que eles se viam, e até usam isso numa brincadeira depois com o Sim, sim, polícia. eles falam isso. Mas no final chegam à decisão contrária, que é eles estavam melhor como estavam e não querem continuar naquela vida de Easy Rider. Sim, quando tu dizes que o filme é de certa forma agridoce, eu concordo a 100% porque dá uma sensação, mas eu não sei se tu apanhaste isso ou se concordarás, que no exato momento em que eles começam a sua aventura, eles estão, por um lado, a querer se convencer a eles próprios de que aquilo é que é a vida que eles querem. E eu lembro-me da cena em que ainda eles vão na autoestrada e ela serve-lhe uma tosta de queijo e ele está a dizer: isto é a melhor tosta de queijo que eu já alguma vez comi. Pá, isto da vida nesta caravana é que é o máximo. E ele nem parece que estão desde o início A tentar convencer. Sim, tentar sim, convencer-se aos sim. próprios. E depois, assim que chegam a Las Vegas, porque eles vão renovar os votos, não é? Do casamento, e batem com o nariz da porta, a mulher diz: e se fôssemos para um bom hotel, a gente até tem algum dinheirinho, a gente começa isto amanhã, não é? E é quase como as dietas, não é? Isto, Exato. amanhã é que vai ser. Portanto, Sim. por isso é que eu estava a questionar se não há aquele lado de. Nem há tanto um sonho que seja perseguido em concreto, mas sim, epá, esta vida assim é que não dá. Seja de qualquer forma, como vocês disseram, é uma reação anti-sistema, não é? Que depois Sim. eles não conseguem. Mas ao mesmo tempo também não é, não é? Ou seja, claramente isto é mais como o José disse, eu acho que ele tem razão, é um sonho datado, um sonho que já não é o de agora, não é o da altura deles, mas eu acho que mais do que isso é mesmo essa insatisfação. Uhum. Numa altura em que, sobretudo nos anos 80, sobretudo nessa cultura yuppie, havia essa ideia do excesso, de que as pessoas já tinham tudo o que havia a ter e estavam sempre à procura da próxima coisa, não é? Uhum. E aqui a próxima coisa para este casal, um bocadinho, de certa forma, despoltado por ele não ter conseguido a promoção, mas se não fosse isso, haveria outra coisa qualquer, haveria, entre aspas, outro trigger qualquer para eles fazerem isto, mas no fundo pareceu a mim que é essa insatisfação de pá, já temos tanta coisa, mas e experimentarmos outra coisa que não é isto, não é? E portanto não sei até que ponto é antissistema mais como consequência do que como intenção, pareceu-me. Sobre aquela questão que estavas a falar do conforto, que eu achei muito interessante, que de facto eles só podem fazer isto porque estão confortáveis financeiramente. Ou seja, Certo. é de facto Tem heranças, Mais uma contradição. mais uma contradição do que é que seria. Sim. É o Easy Rider, não é? O Easy Rider é precisamente o despojamento material, não é? O filme e a ideia que está associada ao filme. O próprio filme depois mostra, porque assim que perdem o dinheiro, veem que não é possível, sem dinheiro, terem essa versão da vida, não é? Exatamente, portanto, mostra aquilo que é uma espécie de versão altamente romantizada Uhum. e fantasiada do que é a vida Easy Rider. Easy Rider aqui, menção ao filme e menção ao que são os ideais do filme, não é? Essa ideia de uma liberdade que está normalmente associada a um despojamento material, não é? E que eles não são capazes de abdicar. No fundo, que este filme, na sua bastante complexidade de comentário social, aliás, o próprio título Lost in America é um duplo loss, não é? É o Lost in America no sentido geográfico, não é? Essa viagem sem rumo, não é? Perdidos na América, mas também perdidos na vida social da América, ou seja, nessa ideia de que eles, tal como provavelmente a maior parte dos americanos e dos cidadãos do mundo, por assim dizer, vivem de certa forma alienados, não é? Vivem mais dentro do conformismo, do consumismo, de uma vida que é feita por outros para eles e não eles tentarem construir a sua própria vida. Isso é o que acontece à maior parte das pessoas, mas eles aqui no fundo que chegam ao final do filme e o filme nos parece dizer é que não é para todos conseguir sair dessa rotina ou quebrar isso, não é? Conseguir de facto viver uma vida realmente anticonformista, realmente antissistema, em última instância realmente anticapitalista e que na verdade isso é difícil. E que na verdade o que eles não fizeram mais do que uma espécie de viagem de finalistas, não é? Em modo viagem pela América, em modo como aqueles que gostam de fazer umas viagens, em vez de ir para a América, podem ir para a América do Sul, vão viajar durante uns meses para uns países e não sei o quê, umas férias. E que no fundo que chegam à conclusão que realmente viver daquela maneira para sempre, digamos, ou seja, fazer daquilo o seu estilo de vida, não é viável para aquelas pessoas. O que no fundo é uma crítica muito grande a uma América que vive obcecada com o material, não é? E que por muito que mesmo algumas pessoas
precisamente dessa cultura, que queiram se tentar sair, não conseguem, Sim. mas não porque não consigam de um ponto de vista financeiro, mas porque do ponto de vista do espírito de vida, não é para eles, não conseguem se Exatamente. coadunar a isso. Era, não é? era nesse sentido que eu há pouco falei em agridoce. Porque Exatamente. se por um lado, e é isso que eu tenho lido até mais, as pessoas veem o filme como sendo uma crítica da América conformista, consumista, capitalista, etc. Por outro lado, o que nos mostra são pessoas que nos vêm dizer, ok, vocês hoje já têm esse espírito crítico e não gostam, ou são contrários a esse conformismo. Mas isso é só no sofá, porque depois não conseguem. Exatamente. O que o filme é algo que eu ainda não consegui resolver no filme. E não sei se o filme resolve ou não, mas também se calhar não é particularmente relevante, mas a questão levanta-se. Que é, para mim não é totalmente claro que eles, ou seja, claramente no final do filme eles voltam à vida anterior, não é? À vida normal deles antes desta experiência. Tentam voltar. Não sei se volta, porque o filme acaba em aberto. Pois, sim. Mas o objetivo deles é voltar. Certo. O filme acaba com ele literalmente de joelhos, vá. Bom, não é literalmente. Figurativamente de joelhos a pedir o seu emprego de volta. Exato. Sim, mas vamos assumir que, dada a cultura onde eles vêm, as tais heranças, O eles vão conseguir o reencaminhar a objetivo vida. é esse. Reencaminhar, atenção, reencaminhar, não digo isto num sentido bom ou mau. Reencaminhar é voltar ao que estava. Uhum. Não sei que eles fizeram um desvio negativo ao fazerem essa viagem. Vou só dizer que o que eu não consegui resolver totalmente para mim, levanta-se como uma questão, é se isto que eles fizeram não funcionou porque eles realmente não quiseram, ou chegaram à conclusão de que eles não queriam, ou não funcionou porque eles, pelas pessoas que são, nunca conseguiriam. Que são duas coisas diferentes. Certo, pois, Pronto, também eu não. dei uma resposta, Sim, não é? sim, Eles sim. não conseguiram naquele momento na vida. Não sei se os jovens tiveram aquele sonho teriam Exatamente. conseguido. Isso nós não O que eu não sabemos. sei se- Naquele momento já era tarde. Exatamente. E isso eu não sei se é mais triste ou menos triste, porque, por exemplo, seria o equivalente de uma pessoa querer ser muito, muito, muito um grande jogador de futebol e depois não ter as competências para o ser. Não sei se é esse o caso, porque eu acho que isto realmente não era um sonho real deles, já falámos há bocado, era um sonho já numa altura passada deles, mas efetivamente não ficou totalmente claro para mim, mas também é interessante que não tenha ficado, não é? É muito mais interessante ter essa discussão desse confronto entre aquilo que nós idealizamos que a nossa vida seja e depois aquilo que a vida realmente se apresenta a nós, não é? Ou seja, a vida tem limitações, não podemos ser todos da mesma maneira. Eu vejo até um bocadinho mais que é, parece-me que naquela decisão uma espécie de uma fuga para a frente, porque um outro fator que me parece claro também é que eles como casal já não estavam a funcionar e o que eles tentam é voltar ao tempo em que se apaixonaram pelo outro. E porquê que se apaixonaram pelo outro? Tinham sonhos parecidos. Então vamos pôr esses sonhos em prática. E acho que é muito isso que leva a estas decisões. Mas isto é como aquelas pessoas que foram fazer umas férias não sei onde e tiveram o momento mais maravilhoso da vida delas. Exatamente. 10 anos depois estão em crise e dizem, então vamos fazer as férias naquele sítio, porque ali é que tivemos umas férias Sim. maravilhosas. Obviamente, se elas já não se falam uma com a outra, quando chegam àquele sítio ainda menos se vão falar uma com a outra e não resolve coisa nenhuma. E parece-me ser um pouco isto, neste caso não tanto em relação no confronto de um com o outro, mas sim em relação à vida que eles tinham e que pensavam que era culpada de tudo. E depois percebem que não, que ao quererem mudar tudo, ficam piores do que estavam e querem é voltar àquilo que tinham. Portanto, o problema, lá está, é a tal crise de meia-idade que eu acho que é aquilo que o filme representa. Mas eu avançaria outra explicação para isto, que é o seguinte. Apesar de nós termos estado a falar que recorrentemente nestes filmes há aqui crítica social, crítica antissistema, a desconstrução do sonho americano, o Albert Brooks não se coloca, através das suas personagens, num pedestal. Não é? Ele apresenta-se como uma personagem Sim. consistentemente insegura, até autodestrutiva, não é? Até com padrões autodestrutivos. Até do ponto de vista de uma certa autossabotagem enquanto homem, não é? E portanto, é assim, aquela reação que ele tem quando não recebe a promoção é relativamente autodestrutiva do ponto de vista de que ele ia continuar com o emprego, só não conseguiu foi a promoção, ele ia continuar com o seu salário. Queria ser vice-presidente e não chegou a ser vice-presidente e acabou despedido. Sim. Exatamente, ou seja, portanto, não sei se concordam que os filmes acabam por ter este elemento que eu acho muito interessante de que, muito embora se esteja a olhar para fora, também se está a olhar muito para dentro neste sentido de que se estão a apresentar personagens com bastantes, digamos,
falhas, não é? Não são personagens perfeitas que estão a lutar contra um sistema injusto. Estamos aqui a falar de uma certa complexidade do retrato das personagens. Sim. Mas por acaso disseste aí agora uma coisa interessante que me fez lembrar algo que fez há Por pouco. acaso, disseste. Não, assim. Nem Não, sequer. não foi de todo, e vocês sabem, e quem vê e ouve o nosso programa sabe que eu vou sempre buscar as vossas ideias, não é nada por acaso. Agora parece o personagem do primeiro filme a falar para a câmara durante o jantar. Sim, é de género, olha, Não costuma ser assim. então é assim, vocês sabem, vão ver, é o episódio 88, não estou a brincar. Mas, não, de facto, disseste uma coisa que fez lembrar o que disseste há bocado quando comparaste, de certa forma, o Albert Brooks com o Woody Allen, como uma versão da costa oeste do Woody Allen. E, efetivamente, há uma diferença que eu achei bastante interessante a partir dessa comparação, que é, embora o Woody Allen também entre nos seus filmes, regra geral, como um dos protagonistas e tem um papel também semelhante de personagem que está a desconstruir uma série de coisas e sempre com uma certa ideia de comentário social ou crítica social, há uma grande diferença, que é, e foi o que disseste agora, que é o Albert Brooks ator não é o mesmo que o Albert Brooks realizador, isto é, o Albert Brooks realizador tem claramente sempre uma intenção de construir um discurso crítico sobre a sociedade, sobre um conjunto de temas da sociedade americana, mas o Albert Brooks ator é uma espécie de uma peça numa engrenagem complexa que está ao serviço então do tal discurso do Albert Brooks realizador. E por isso é que às vezes o Albert Brooks ator não está muito preocupado com ele próprio estar a criticar a sociedade, ou ser uma sátira da sociedade. É um ator, juntamente com outros, que estão todos em conjunto, então sim a fazer esse papel. No Woody Allen, de facto, regra geral, é muito difícil de dissociar o Woody Allen ator, ou seja, a intenção do Woody Allen ator com a intenção do Woody Allen realizador. E, por norma, os papéis que o Woody Allen ator desempenha estão muito alinhados com são as intenções do Woody Allen realizador num determinado... Eu próprio diria que não, mas é inegável, acho. Acho eu que, pronto, que este é o... E, de facto, no Albert Brooks nota-se bem essa diferença. Ou seja, no Woody Allen podemos, de facto, pronto, construir um argumento que é assim ou não, mas a mim acho há uma sobreposição bastante grande que o ator, o Woody Allen, está sempre a desconstruir qualquer coisa, está sempre a fazer um comentário. E o Albert Brooks não, está muito mais preocupado com, entre aspas, a narrativa do filme, ou seja, virada para dentro do filme e menos preocupado com aquilo que está para fora do filme. Isso é o papel do realizador. Que aqui no mesmo caso são a mesma pessoa, mas não desempenham exatamente o mesmo papel quando estão em qualidades diferentes. Achei isso por acaso muito interessante. E falaste nisso e acho aqui no Lost in America isso acontece, nos outros também, mas no Lost in America há de facto, precisamente por ser um filme que se foca muito numa relação, mas o filme não é necessariamente sobre relações, não é? Também é, mas não é talvez aqui o aspecto mais... E na verdade, ele também é generoso no que diz respeito a falhas de caráter para as outras personagens. Sim. Tirando se calhar talvez o exemplo da Meryl Streep, que é Perfeito. a mulher perfeita, se bem que. Mas é a Meryl Streep. Sim, e é um filme mais de fantasia. No Lost in America, já agora, a esposa que é a Julie Haggerty, que a gente conhece mais do Aeroplano, não é? Com certeza. Ela também acaba por deitar tudo a perder, vai, entre aspas, ao perder o dinheiro do casal Lá em Las Vegas, sim, não é? lá em Las Vegas. O que também a sensação demonstra, por exemplo, que estás a falar há bocado, que é essa liberdade, não é? Ou seja, um casal que tivesse relativamente com pouco dinheiro e que fizesse como projeto de vida essa emancipação desse sistema, nunca iria arriscar o dinheiro nessas jogatanas, não é? Mas eu penso que também há aí aquele elemento da tal autossabotagem, não é? Quase Pois, como se calhar, quase mas como também porque podiam, não é? Sempre esse patamar inicial que eles podem, de facto, tal como podem dormir num hotel, etc. Vamos ser honestos. Ela justifica do ponto de vista emocional de que ela também precisava de qualquer coisa, porque a vida dela também não está. Só que aquilo nunca é justificável do ponto de vista da ação Sim, é isso. numa situação racional, não é? Agora, eu penso que há, do ponto de vista narrativo, também ali uma sabotagem daquela personagem de que se calhar, assim que começou a viagem, percebeu que não era aquilo que queria. Vai estourar o dinheiro rapidamente. Eu ia mais longe, já agora roubando-te essa ideia da autossabotagem, eu estava a entendê-la de outra forma, que era, é como se o Albert Brooks nos dissesse em todos os filmes, isso sem exceção, que nós somos os únicos culpados de todos os males que nos acontecem. E ele mostra-o explicitamente, logo desde o real life, por por aquelas coisas que já descrevemos de como a gravação não corre bem e no final do filme, no final não, que ele não chega ao fim, o filme acaba, o projeto de um ano acaba por ser sabotado ao fim de poucos dias, ou poucas semanas. Pelo próprio realizador, que já não acredita mais nele, por tudo aquilo que as personagens
do Lost in America se sabotam a toda a hora e não conseguem também levar o projeto, portanto, podemos integrá-lo como um projeto até ao fim e depois exatamente as coisas que correm mal na vida de uma pessoa as suas limitações e porque é que as coisas não correram como deviam, é o tema também do filme seguinte. Portanto, a sabotagem está aí. Nesse sentido, seria o único com um final feliz. Sim, Nesse sentido, estamos aqui a falar de Esse sabotagem, seria o único com um final feliz. E portanto, esta sabotagem é para mim uma maneira autossabotagem, uma maneira do Albert Brooks nos dizer nós somos os responsáveis por tudo o que acontece, não é por tudo o que acontece na nossa vida, é por tudo o que acontece de mal na nossa vida, porque é nisso que ele se centra, quase. E voltando um pouco atrás, estavas a falar, agora perdi-me um bocadinho, eu queria te responder há pouco com... A questão da mulher perder o dinheiro Não, não faz mal, já lá Sim. voltamos. Já Mas, iremos. já lá iremos. A parte da autossabotagem era isso que eu queria dizer. Parece-me que ele, se calhar de um ponto de vista negativo, está a dizer nós somos responsáveis pelos nossos próprios males, ou se calhar é positivo, é uma forma de olharmos para nós como os únicos responsáveis, portanto, aqueles que têm uma culpa sobre a qual responder, mas também que faz com que não estejamos a deitar, a apontar o dedo aos outros e a apontar culpas aos outros. Certo. E a questão da culpa, a questão da culpa parece-me até uma ideia forte, de nós podermos ter essa autoconsciência. Agora, o que eu acho interessante é o facto que ele, em momento algum, hum, parece reprimir Hum. essa atitude que tem, não é? E até voltando ao real life, ele discute com os produtores, discute com quem está a pagar o programa, e depois, se for preciso, ainda exige, não, mas eu então vou precisar de recuperar dias, ou quer mais, já não me lembro se quer Sim, mais sim. dinheiro, ou se quer mais dias. Se calhar isso tem a ver com a própria pessoa do Albert Brooks, não é? Há aquela frase no final do documentário, deves-te lembrar, em que já não lembro se é o próprio Rob Reiner que diz, ou uma pessoa que lhe terá dito, tu escolheste sempre, de todos os caminhos, escolhias sempre o mais difícil. E ele responde, havia outro. Havia dois caminhos, exato. Exato. Só consegue encarar isso desta forma. Então, mas olha, aproveito para introduzir na conversa. Entretanto, eu lembro Lembraste? do que é que queria dizer, se me permitirem, era por causa da comparação com o Woody Allen. E eu acho que isto faz algum sentido. Estava a ouvir o Tomás e acho que faz algum sentido vermos esta comparação ou estas diferenças, porque me parece que no caso do Woody Allen o que temos são filmes, principal, não tanto recentemente que ele tem-se diversificado um pouco, mas aquela fase áurea do Woody Allen, com o Woody Allen como protagonista, ou com alguém a fazer do Woody Allen como Exatamente, aconteceu com era tantos desses atores. que eu estava a falar. Sim. Ele é como se ele partisse sempre de si próprio, da maneira como ele vê o mundo, se integra no mundo, e é isso que ele espelha nos filmes. Tanto que, mais crítica social, temos geralmente crítica à intelectualidade, ao cinema, à arte e a tudo aquilo que gira em São os seus interesses. do Woody Allen. Isso eu nunca saí do bairro onde mora. Praticamente. No caso do Gajo Albert bem Brooks, falado. no caso do Albert Brooks, talvez porque eu conhecer menos o Albert Brooks e não conseguir associar diretamente estas coisas, parece-me que ele tenta construir personagens que são mais universais, que não partem tanto, pronto, lá está, eu não sei se partem ou não, mas que não partirão tanto de uma idiosincrasia muito vincada, pessoal, muito vincada, mas sim algo que nós facilmente reconhecemos como universal. Por isso as personagens dele são personagens com tantas falhas como as do Woody Allen, isso aí não há diferença, com tantas neuroses como as do Woody Allen, sim, mas de qualquer maneira, na forma como se integram na sociedade, na relação com os outros, da maneira como veem a vida, parecem mais universais. E daí, se calhar, isto que eu estou a dizer é mesmo que o Tomás diz, Sim, mas com uma concordo. perspectiva Sim. vista de um outro ângulo. Sim. Acho que sim. Acho que dito dessa forma, acho que faz sentido. Um é mais universal, outro é mais particular. E por isso, se calhar, um é que pode ser um ator-realizador que há uma sobreposição, não é? Que é ele próprio, é o particular, e o outro tem de haver uma diferença, porque nesse sentido ele é só uma parte do universal que é a sociedade. E só para deixar o Woody Allen para trás, e por termos contraponto que um era uma versão da Costa Oeste e outro era a versão da Costa Oeste, eu lembro-me sempre daquela piada que eu penso que é do Annie Hall, em que o amigo da personagem, que é o Alvin Singer, se não me engano, Exatamente. ele dizia, vamos mudar-nos para Los Angeles. E ele dizia-lhe, mas para quê? Para quê? A única vantagem
de Los Angeles em relação a Nova Iorque é podemos virar à direita num sinal, num semáforo vermelho. Eu nunca me esqueci dessa por alguma razão. Mas então, chegando ao Defending Your Life, e eu não sei se a gente. Só Sim. sobre defender, porque há aquela piada engraçada no filme que envolve Los Angeles. Então, Que é quando o Albert Brooks, portanto, chega lá a esse sítio, não é? O Judgment City, e ele vai logo ao gabinete do seu advogado, que não é advogado, pronto, da pessoa que vai estar a o representar. advogado que não é advogado no julgamento que não é um julgamento. Apesar de se chamar Judgment City. Enfim, sim, tinha muitas linhas que podia-se por aqui entrar, mas nessa altura o Albert Brooks pergunta: mas onde é que eu estou? E ele: tu estás no Judgment City, é aqui um espaço em que as pessoas, antes de ver se avançam ou não avançam, e ele: mas vamos para o paraíso? Não, não, não é paraíso. Mas vamos para o inferno? Não, não, não há inferno. E ele: se bem que ouvi dizer que Los Angeles está a aproximar-se muito. Está muito próximo. Está muito próximo. Exatamente. Mas basicamente o conceito que é introduzido aqui, já agora, este filme também começa com aquela mesma lógica ainda, que eu penso que ainda é herdada dos anos 80, de que, portanto, o sucesso é atingido através do sucesso financeiro, não é? Uhum. E sempre explanado materialmente, não é? Tá, Um grande carro, não é? Geralmente em carros e com uma grande opção com as peles dos stops do E carro. descapotáveis, não é? Ele está sempre a procurar. Mas isso que pele é que é? Em vários filmes ele está a procurar. Sim, sim, sim. É, Tipo pele. portanto, no Lost in America, vemos ele ao telefone a negociar o carro e qual é Sim. o material do interior. E neste, ele está a levantar um BMW. Mas é engraçado que ele vai levantar o BMW descapotável e está lá o vendedor e ele aponta-lhe para um BMW e ele pensa: pô, grande carro. E depois ele: e aqui está Não. o teu. Então, mas mostraste-me aquele e agora qual é aquele? Sim. Eu quero é aquele. E o vendedor mesmo a vendedor: mas se eu pudesse escolher entre os dois, claro que eu escolhi o teu. Sim, e na verdade vai ser essa a morte dele, não é? Porque ele está a trocar CDs e os CDs caem. Sim. E aí ele vai... E ele distrai-se e isso vai contra um autocarro. Pronto. Mas achei piada. Portanto, há outra vez esta. Eu ia dizer opção, mas não se pode dizer que é uma opção com dois exemplos, mas esta recorrência de que então o sucesso. Que eu penso que ele está a criticar, não é? Que é medida em função do sucesso financeiro Uhum. e do material. Sim, é o materialismo. Não é? Só que depois, o filme posiciona aquilo que foi o constrangimento da sua vida através do medo. O medo acaba por ser um tema central e que é recorrente sempre, que a acusação vá naquele julgamento, que não é bem um julgamento, num tribunal, que não é bem um tribunal, mas que o acusam de ter medo e que foi isso o impeditivo. Vocês concordam com esta visão de que é o medo que impede uma pessoa de conseguir aquilo que quer na vida? Eu pessoalmente achei uma visão um bocado estreita daquilo que é a complexidade. Perfeito, sem dúvida. Eles criam um tema único e Sim, sim. foi a solução. Aqui, atenção, é o medo como uma limitação, algo que nos limita a avançar, porque a palavra avançar ali é fundamental. E este medo revela-se. Do ponto de vista pessoal. Exatamente, do ponto de vista pessoal. Claro que isto pode-se rapidamente materializar no materialismo, não é que pessoas mais corajosas podem alcançar mais também do ponto de vista material, não é? Ainda agora o nosso grande amigo Elon Musk anda por aí a dizer que a empatia é o pior sentimento da humanidade, porque as pessoas se preocuparem umas com as outras não avançam financeiramente, têm que se preocupar consigo próprias para poderem. Que é o que interessa, não é? Exato, e aí podíamos quase pegar neste medo e sobrepô-lo a esta teoria do Elon Musk e, portanto, estarmos aqui a advogar o materialismo. Não me parece que seja isso que o filme quer fazer. Eu acho que o filme fala do medo como limitação em atitudes que não levam necessariamente ao materialismo, até porque o filme depois vai se tornar uma fantasia romântica e vai-se ver que é o romantismo que aqui conta e, portanto, aliás, dando já aqui o spoiler final, tudo vai acabar em bem quando ele vence todos os medos e é capaz de se atirar de um autocarro contra outro autocarro para tentar entrar, para ir ter com a pessoa que ama. Portanto, ele tem a redenção pelo amor, que é para lutar por aquilo que ele realmente quer, que é o amor daquela mulher. Ele perde todos os medos. Portanto, aqui penso que o filme quer nos falar do medo como uma limitação humana, sim, mas de alcançarmos as coisas de que realmente necessitamos, que realmente nos farão felizes,
que realmente valem a pena, que não são, lá está, não são as coisas materiais, são as outras, porque os exemplos depois nunca vão dar a coisas materiais. Então, a maneira como ele fala com o pai, a maneira como ele reage na escola, a um miúdo que lhe bate, ahm, eu não me ocorrem exatamente os outros exemplos, mas penso que eles não estão diretamente, por acaso um deles está, que é aquele diálogo em que ele vai pedir o aumento e depois não. Há duas instâncias relacionadas diretamente com o dinheiro. Ok, então É pronto, essa do aumento e há aquela dele ter dinheiro de parte para investir. Ele vai e mostra-me outra vez uma cena em que ele está a falar com alguém que Exato. pertence a Casio. Exato, então Ele pronto. pede para investir, ele decide Isso vai- vingado. Então esqueçam tudo o que eu disse nos últimos minutos. E há outra ainda, que é quando ele perde quase toda a sua fortuna e só tem 9.000 euros no banco. Exatamente. E paga ter uma viagem para ir em primeira classe. Para ir em primeira classe e, portanto, para ser Sim. mais confortável. Portanto, Sim. Sim, Há é verdade. há alguma ligação entre o faz meio e o dinheiro. questionar se ele está a desconstruir que esse ele está- sucesso nos filmes de certa Exato. forma. Sim. Ah, Daí o tal agridoce também, eu não tinha visto neste filme, mas sim, vocês têm razão. Eu tinha visto mais no Lost in America, em que eu acho que pode ser sempre feita essa leitura, que é, voltando ao Lost in America, por um lado, ele está a advogar a liberdade, libertemo-nos de todos os constrangimentos, de todo o conformismo, de tudo aquilo, tudo aquilo que são expectativas que a sociedade tem sobre nós e que nos obrigam a seguir um determinado caminho, e depois chega ao fim, não, é melhor voltarmos para eles. E aqui realmente o medo o leva nesses dois sentidos, tanto nas situações mais sentimentais, mas também nas materiais em que vocês acabaram de descrever. aliás, nessas cenas em que se. Portanto, só para dizer que nesse julgamento, não julgamento, aquilo consiste em ver cenas da vida passada dele. Uhum. E aquilo é projetado no ecrã como se estivéssemos a ver pequenos vídeos da vida dele, pequenos episódios da vida. E nesses episódios vemos várias situações em que temos supostamente um advogado que não é advogado a defendê-lo e a advogada que não é advogada a tentar fazer com que ele não passe, não avance. E o que significa não avançar é voltar à Terra com uma outra vida, não é? Sim. Reencarnação. Uma reencarnação, exatamente. Tanto que ele Aliás, eles têm um sítio onde podem ver as vidas exatamente, pode ir a um passadas. pavilhão em que pode ir ver as vidas passadas e ele vê que reencarnou como um indígena e reencarnou mais não sei quem, já não me lembro. Foi alfaiate, Exato, não sim. sei se aquilo é algo bem direto a alguma coisa. Pois, também não sei. Mas efetivamente portanto, é este o mecanismo através do qual esse julgamento não julgamento opera e há dois juízes. Juízes, não juízes, assumo eu. Porque se os outros são todos advogados, não advogados, não julgamento, é que eles são juízes e não juízes. E efetivamente, nessas questões com o dinheiro, parece haver essa ideia de que, portanto, a advogada, eu vou dizer advogada, mas já sabemos que é uma advogada, não advogada, mas a advogada da acusação está sempre a tentar mostrar que ele não ganhou mais dinheiro porque não conseguiu ultrapassar o seu medo. Ou seja, ele tinha aqueles seus 10.000 euros, não os investiu devidamente naquilo que era uma empresa de futuro, teve com medo que a empresa falisse, e acabou por investir em algo que era tradicional, que era mais seguro à partida, mas que na verdade depois até se revelou um erro, né? As vacas morreram todas, né? Ele até é meio piada, os dentes caíram. Eu nunca sei bem o que aconteceu, mas disseram que os dentes caíram, pronto, enfim. Mas revelou um investimento fracassado, depois ele estava a tentar negociar um aumento salarial e também chegou lá e supostamente por medo não conseguiu negociar e aceitou o primeiro salário que o chefe Sim, ele pratica com a mulher o que é que vai exigir e quando chega lá aceita o primeiro. aceita o primeiro. E, aliás, é um primeiro que até era mais baixo do que supostamente aquele que ele estava a negociar com a mulher. Enfim, e ele aceita logo e pronto. E a advogada, a acusação utilizava isto como ferramentas de não conseguir, estavas com medo de arriscar, não conseguiu ultrapassar. E o que ele diz sempre, então, mas e se eu não quiser mais dinheiro e se eu tiver bem assim? E de facto não fica claro se estamos a associar essa ideia de sucesso na vida a sucesso financeiro, porque para ter sucesso financeiro temos de ultrapassar um conjunto de medos. Também não sei porque, efetivamente, ele só em alguns episódios é que eles mencionam isso, mas efetivamente, se pensarmos nos filmes em Lost in America, que isso é outra vez falado, há aqui qualquer coisa que não fica clara. Outra coisa que eu achei muito interessante neste Defending Your Life é esta ideia de que, no final, como eu já estava a dizer, o único medo que importa ultrapassar é um medo que esteja relacionado com vida romântica, né? Tanto que ele, no final desse julgamento, não julgamento, ele é condenado, digamos assim, entre muitas aspas, a voltar à Terra, portanto, a reencarnar, a tentar mais uma vez, a ver se consegue levar uma vida melhor, uma vida com menos medos, digamos assim. E depois ele, na verdade, eles arrancam em autocarro
Ele, como o José disse, ele salta no autocarro em andamento para tentar entrar no autocarro onde está a Meryl Streep, numa tentativa última de demonstrar o seu amor real por ela. E os juízes que estão, algures, pronto, a ver isto a acontecer em direto, pelas suas capacidades especiais de ter uma câmara em todo lado, e eles depois à última da hora até autorizam-no então a ir ter com ela e, portanto, no fundo, a avançar e não a ter de voltar à Terra. E, portanto, o que o filme parece dizer é que para o único medo que realmente importa ultrapassar são estes medos relacionados com uma vida mais romântica, ou com valores mais nobres, digamos assim, e não tanto com valores financeiros. Mas pronto, esta é uma daquelas questões que o filme não resolve totalmente, porque efetivamente as cenas que nós vemos nestes episódios da vida dele não são sempre cenas em que de facto nós, espectadores, parece-me, olhássemos para a situação e pensássemos, não, era óbvio que ele devia ter feito de outra maneira. Nem sempre é óbvio que ele devia ter feito de outra maneira. Portanto, há aqui um critério altamente subjetivo, provavelmente também uma sátira, uma série de coisas, nomeadamente aquilo que nós, a maneira como ajuizamos o carácter das pessoas, não é? Que não há um só critério. Aliás, mesmo no final, quando ele é condenado, vou utilizar aqui a palavra condenado, a voltar à terra, o seu advogado, não advogado, diz logo: mas olha, não fiques triste, porque mesmo nós, porque eles são seres supostamente superiores, que utilizam muito mais por cento do cérebro. Sim, já passaram por aquilo tudo, já avançaram por tudo, por as fases, já estão, aliás, já estão acima. há essa obsessão com a intelectualidade e o desempenho cognitivo através de qual é a porcentagem do cérebro que utilizam, não é? Há uns que utilizam 51%, outros utilizam 47%, outros utilizam 50%. E ele utiliza 3. E os humanos, os pobres humanos, os little brains, não é? Os pequenos cérebros, que somos nós aqui na Terra, usamos só 3, exatamente. E portanto, isso é uma piada corrente ao longo do filme em várias instâncias, mas ele próprio, o advogado, supostamente não, objetivamente muito mais inteligente, inteligente no sentido que o filme determina como inteligência. Não estou a dizer que é aquilo que deve ser ou não deve ser inteligência, mas aquilo que o filme determina como inteligência, ele próprio diz: mas olha, mas isto assim, não te preocupes muito porque às vezes eles estão errados, não é? Reforça esta ideia de que isto são tudo critérios subjetivos e que o que uns juízes dizem, outros juízes podem dizer o seu contrário com as mesmas imagens, com o mesmo material. E aqui, obviamente, podemos ir outra vez buscar mais um dos temas que estes 3 filmes partilham, que é esse que já falámos, que é a ilusão da objetividade, não é? Que mesmo supostamente num julgamento, não julgamento, em que estamos a avaliar da forma mais objetiva possível a vida de uma pessoa, supostamente quem está a avaliar até são pessoas que supostamente pessoas, nem sei se ainda são pessoas, são pós-pessoas, pós-humanos, há uma certa transcendência, não é? Mas supostamente são dotados de capacidades superiores a um humano normal e mesmo eles admitem que se possa errar, não é? E portanto o filme também abre aí algumas leituras interessantes. Ele várias vezes diz-lhe: eu não lhe posso explicar porque não ia entender. Isto não é insulto, é que não ia literalmente entender. Sim, ele numa das vezes, o Albert Brooks, já muito chateado com esta resposta, não, mas diga lá, mas o que é? Ele diz, eu lembro perfeitamente de uma das respostas que o advogado dá: fiquei preso no círculo interior do pensamento. Sim, ele disse, E ele não entendi. Pois, pronto. Olha, eu confesso que é assim, este filme acaba por ser uma fantasia romântica. Mas aquilo que para mim tem muito interesse neste filme é algo que é inerentemente humano e que eu acho que é quase inescapável. Que é aquilo que no filme é possível fazer e que não será para a maior parte de nós ou para nenhum. Que é chegar ao momento da nossa morte e poder dizer assim: espera, eu fui a melhor versão de mim próprio que pude ser. E de certa forma acaba por ser um filme profundo nesse sentido, pelo menos para mim, enquanto espectador, que é aquela personagem ter a capacidade de olhar e de se aperceber que, se calhar, sabendo que depois isto vai ser tudo julgado, não é? E sabendo que o próprio tem que encarar para trás, será que as coisas podiam ter acontecido de outra forma? E nesse sentido, ele está sempre muito obcecado com, por exemplo, quantas imagens é que vocês vão ter que rever no julgamento? Porque quanto mais imagens reverem, supostamente, mais situações há a avaliar. E então, Mais no limbo está a decisão. mais no limpo está na tua decisão e menos perfeita vai, entre aspas, para a Sim, tanto se contrasta bem com o personagem da Meryl Streep, supostamente é uma personagem quase perfeita, não é? E que vê pouquíssimas imagens. Só vão ver Ela despacha aquilo no instante e a essa altura ela só vai da parte da tarde e já dizem: olha, vem aí no último dia, mas essa é uma formalidade, essa é mais para nos divertirmos. Porque ao fim e ao cabo, vamos lá ver. Ela só vai rever 4 cenas e aquela que ele tem a oportunidade de assistir é ela a salvar os É o altruísmo máximo, até salvar o a gato. salvar os filhos do incêndio e a voltar à casa para salvar o gato.
É o altruísmo máximo. E ele disse: bolas, eu se tivesse uma destas, se calhar também me safava mais depressa, não é? Pronto, e ele está sempre obcecado com aquela coisa do 9 cenas e algumas pessoas torcem no nariz e ele fica naquela, mas Depois não é é- normal. Encontra Encontra um um- fã de 15. Exato. Onde é que no sushi um de 15? Só que aquilo que eu acho fascinante é mesmo, é assim, nós vemos recorrentemente pessoas que vivem a sua vida sem pensar muito nas consequências e de repente têm uma doença, não é? E imediatamente passam a contribuir para a procura da cura dessa doença e envolvem-se e toda a gente diz que quando se passa por um momento traumático que aquilo abriu-me os olhos e de certa forma isto leva-nos a pensar e acaba por ter alguns pontos de contato com o Lost in America, não é? Que é porque é que nós não vivemos a vida todos os dias como se fosse o último dia, não é? E porque é que adiamos e porque é que não fazemos o que queremos e fazemos porque aquilo que o sistema vá nos formata para fazer. E eu penso que este filme acaba por ser muito profundo nessa capacidade. Não é nessa capacidade, é nessa possibilidade que esta personagem tem de rever e imediatamente nós começamos logo a pensar no mas será que eu fiz tudo como deve ser? Será que o que é que haverá que poderá ser apontado como não sendo perfeito, não é? Portanto, pronto, aqui, obviamente, sendo uma fantasia, ele tem a possibilidade de poder haver uma redenção, não é? No além. Mas também, uma coisa muito interessante é haver aqui uma abstenção não é uma abstenção a palavra que eu procuro. Portanto, a religião, como já falámos aqui, está totalmente fora, não é? Isto é uma Sim. visão completamente agnóstica que parece-me que tem a ver um bocado também com aquela universalidade que falava. Sim, sim. Sim. Mas olha, ainda sobre o que estavas a dizer, eu consigo dar também outra perspectiva que é, eu parece-me que o filme, nós estamos aqui um bocadinho naquela do, afinal, o que é que estava a ser defendido ali? Era o materialismo? Era o espiritualismo? Se calhar o filme não se preocupa muito com isso. Se calhar a mensagem do filme não é tanto quais são os valores que estão a ser defendidos, ou o que é que o tal medo significa, mas outra coisa ainda mais básica, que eu acho que me pareceu depois de ver o documentário que tinha algo a ver com o Albert Brooks, que é o título, Defending Your Life. É a necessidade de nós estarmos sempre a defender nos diálogo. Ou seja, a nossa sociedade impõe-nos determinadas expectativas, tudo à nossa volta nos obriga, já és adulto, tens de ter emprego, então não casaste, já casaste, devias ter filhos, etc. Mas não tens carro porquê? Mas a casa não é tua. As sociedades impõem-nos um tipo de comportamento, um tipo de percurso e tudo o que nós fizermos, se nos levantarmos cedo, se nos levantarmos tarde, se formos trabalhar naquele dia, se passarmos férias naquele verão ou não passarmos, tudo isso pode ser questionado, seja pela família, seja pelo vizinho, seja pelo o colega de emprego. Eu acho que ele diz alguns no documentário que ele sentia um bocado isso, o constante questionar de tudo na vida dele. E eu acho que essa é a chave do filme. O que ele nos está a dizer é que, com esta fantasia do além, retiremos a fantasia, retiremos o além e vemos que se calhar isto é o que se passa nas nossas vidas. Porque temos sempre alguém a dizer, tu mas ontem não foste ali porquê? Sim. Então não era ontem que devias ter feito, mas eu ontem não fui porque não tive tempo. Não tiveste tempo, afinal não tiveste tempo, mas foste fazer não sei o quê, já tiveste tempo. E este justificar completo, que é aquilo que se vai passar depois nesse tribunal, em que nós vemos com algum humor o advogado de defesa sempre encontrar explicações para as tais limitações dele, explicações que se nós descontextualizarmos um bocadinho até são razoáveis. Dou o exemplo, por exemplo, quando ele não denuncia o colega na escola e Mas depois tem uma mas depois atitude cede à pressão. corajosa, mas depois, quando o pai pergunta, afinal foste tu que fizeste o mal, ele cede à pressão e vai dizer, não, não, foi o meu colega, e o colega vai acabar a mesma por ser expulso, e depois, quando diz, então, afinal teve medo do pai, e o advogado diz, não, ele só não quis ser confrontacional com o pai, que ele respeita ao pai, e não queria aquele tipo de confronto com o pai. E nós, se ouvirmos só isto, sem estarmos a avaliar exatamente a situação, pensamos, é razoável. Sim, ou aquela cena logo na escola em que ele está a ser vítima de Exatamente. bullying de um rapaz. Responde porque E ele tem exatamente isto. que se conter. Exatamente, e a advogada da acusação, advogada não advogada da acusação, não acusação, que lhe diz: mas isso revelaste medo, não é? Não devolveste, não respondeste a mesma moeda, ou seja, não bateste nele também. E o outro vem logo dizer: não, mas mostrou Contenção. contenção, não é?
Sim, é verdade. E, portanto, por esse lado, nós podemos olhar para quase todos os episódios, realmente ver o medo que está lá, mas também ver outras qualidades ou outras características que se calhar dão uma nova luz àquele episódio. Daí eu Sim. perguntar se é sobre o episódio concreto, cada um dos episódios concretos, ou se é sobre essa ideia muito mais geral que é, se calhar as nossas vidas são isto. Todos os dias nós estamos a justificar-nos perante alguém ou perante Sim. algo, até perante nós próprios, não é? Sim, Não tem que ser sempre os outros. seguindo essa ideia de pensamento, de facto, há naquilo que é uma das cenas pivôs do filme, aliás, é a cena que supostamente dá a machadada final na decisão e que leva a que os juízes digam: olha, vais voltar à Terra, ocorre precisamente lá, na Judgment City, não é? Quando ele está a falar com a Meryl Streep e a Meryl Streep diz que quer ficar com ele e quer levá-lo para o quarto e não sei o quê. E ele diz que não quer arriscar porque a coisa pode correr mal, e se correr mal, corre mal, e se correr bem, depois ele vai ficar sempre a pensar nisso. E eles, como não vão para o mesmo sítio, ele está ali com uma série de receios. Ele começa a criar um discurso. E ele até ia para dizer: estou com medo, não é? E interrompe. Ele diz: eu estou farto de ser constantemente julgado, não é? Sim. Eu não quero estar a ser constantemente escrutinado, não é? Seguindo essa ideia de pensamento, que é o que o José está a dizer, não é? De facto, o que está ali a acontecer é que o Albert Brooks, se calhar aí o realizador, não é? Em linha com o documentário, é esse excesso de escrutínio. E há uma subtileza na resposta que ele dá à personagem da Meryl Streep quando ela o convida para ir para o quarto, que vai ao encontro daquilo que o José está a dizer, em que ele começa por dizer: eu não sei se posso, e depois ele diz: eu não sei se devo. E o devo tem precisamente a ver com aquilo que é esperado, não é? Exatamente. E eu estava a ouvir o José a falar e só me estava a É lembrar do quão verdade é isto que o José está a dizer, que é cada vez que eu vou ao médico, seja por que razão for, há, há aquela necessidade de me justificar do porque é que eu não como mais saudavelmente, porque é que eu não faço mais exercício físico. Claro. E é assim. Só que isto é tão humano, não é? Todos nós sabemos o que é que era suposto, não é? Mas nem toda a gente faz. Só que não fazemos também, felizmente, porque também há momentos de privacidade, não é? Mas, e todos nós somos pessoas independentes e livres de tomar as suas decisões. Mas a verdade é que o julgamento está lá, seja do Exato. médico, Sim, seja sim, do sim, vizinho, seja O que é engraçado, e sim, essa linha de pensamento, com a qual eu concordo, é que o filme passa a ser, ou seja, deixa de ser um filme ah, sobre se devemos ou não devemos estar constantemente a autoexaminar a nossa própria vida, isto é, se devemos levar uma vida reflexiva. Não é que o filme também não seja sobre isso, mas é muito mais sobre aquilo que a sociedade parece nos impor e a nossa necessidade de viver segundo certos padrões. Exato. Que são mesmo isso, padrões, ou seja, poderiam ser outros, que não são, são estes. Mas parece que o filme é mais uma crítica a uma sociedade que é extremamente crítica dos comportamentos individuais do que propriamente uma tentativa de apelar a uma atitude mais autoexaminadora de cada indivíduo. Ou seja, não é também poderia ser sobre isso, mas de facto é mais esse, por isso é que é defending your life, ou seja, nós estamos no banco do réu. Uhum. E eu Defending Your Life e no Defending Your Afterlife, porque, embora seja uma fantasia passada no além, para mim o filme é sobre as nossas vidas. Sim. E lá está, o Defending diário. Ou dito de outro modo, nem sequer é o defending your life e não o defending my life. Agora, para ir buscar aqui o nome ao documentário, ou seja, precisamente não é sobre aquilo que eu autoexamino a mim mesmo, não é essa ideia de que, por exemplo, eu faço qualquer coisa de errado e eu percebo, ok, fiz qualquer coisa de errado, vou ter que pedir desculpa ou vou ter que fazer uma alteração ao meu comportamento, não é? Isso é uma autoexaminação, é uma autocrítica, é uma autorreflexão, mas não é defending my life, é defending your life, ou seja, é alguém a ver de fora a nossa vida e é a fazer juízos de valor sobre a nossa vida que muitas das vezes, talvez até a maior parte das vezes, são completamente descontextualizados, desnecessários, excessivos e, na verdade, tanto que não dizem respeito a nada e que não seguem nenhum código moral, por exemplo, que é o que acontece no filme. Todas as cenas que eles mostram, nenhuma delas está, entre aspas, objetivamente errada. Ou seja, são Sim, todos sim. comportamentos legítimos, por isso é que tanto dá para defender o lado A como o lado B. Sim. Noutro por isso- filme teríamos cenas em que se via alguém a ser mau. Exa- ou alguém a ser bom. exatamente, ou seja, Aqui não há isso em causa. aqui é que por isso é que eu acho que este filme é Mas isso é muito mais verdade dos sobre. três filmes, o que tu acabaste de dizer. Exatamente, Sim, sim, sim. exatamente. Não há o antagonista tradicional. Exatamente, por isso é que eu acho que este em particular é muito mais um filme que é sobre a maneira como os outros veem a nossa vida do que como é que eu vejo a minha vida. Desculpa, António, eu estava a dizer as cenas que vemos dentro do filme. Quando ele está a ser julgado. Ah, certo. Quer dizer, deixa o miúdo, mas é aquela coisa de recreio, não é? Não, mas eu estou a falar dele, da personagem dele. Sim. Não são cenas em que ele foi
necessariamente muito bom ou muito mau, Exatamente. ou mau. Certo. Ou São coisas. injustiçado, São cenas da vida. cenas da vida. E que ele está a ser julgado por coisas que são banais. Por isso é que eles dizem que não é um julgamento, mas não deixa de o ser. Não deixa de o ser, porque de facto isso é o que a sociedade faz. A sociedade também parece haver esta crítica entre aquilo que é um discurso que a sociedade diz e depois as ações que a sociedade faz, que é literalmente isto não é um julgamento, mas é. Pois. Podes fazer isso à vontade, não há problema Não nenhum. estou a Mas julgar. Não estou a julgar, julgando mil Mas- vezes, não é? Mas e voltando à questão que o José também já tinha falado em relação aos outros filmes, a questão do medo também nos traz de volta à questão da responsabilização pela tua própria vida, não é? Porque seja constrangimentos emocionais ou o que for, não deixam de ter sido opções tuas, tu não teres reagido ao bullying ou tu não teres feito uma ação, não é? Portanto, para todos os efeitos, independentemente do juízo, tu és responsável pela tua própria vida. Eu penso que essa questão do medo também convida, digamos assim, a este tema. E tanto é que no final ele não é tanto a superação do medo, também é, mas é também a questão de que ele tomou uma decisão que agora era aquilo que ele queria para a vida dele. Exato. Então ele foi naquele momento. Era a Meryl Streep. Também, há uma cena muito engraçada aliás, achei engraçadíssimo que é logo numas cenas iniciais, eles estão os dois a jantar alguns, ou não sei de qualquer, e eles estão a falar sobre a vida passada de cada um deles, ou seja, antes de imediatamente virem parar aqui ao Disney City, e ele diz, está casado? E ele diz, sim, estava casado, tinha 2 filhos aqui. Ele, tu és casado? Sim, mas o problema é que eu casei demasiado cedo e casei com uma pessoa que era demasiado giro, era muito mais bonita do que eu, a falar para a Meryl Streep. E depois no final volta a Meryl Streep. E eu pensei, se calhar afinal não aprendeste bem a lição de estar com pessoas mais bonitas do que tu. Se calhar na verdade não devias era voltar à Terra. Isso é que não aprendeste a lição. Não, achei muito engraçado. Essa coisa. Ele que ainda em termos de julgamento, a primeira coisa que ele diz ao advogado, quando o advogado explica que vai haver um julgamento sobre coisas passadas na Terra, ele diz, as esmolas, eu realmente dei poucas, dei algumas. Quanto é que era? Quanto é que eu devia ter dado? Que é aquela coisa do. Será que ele seguiu uma certa normalidade? Exatamente, por isso é que eu acho que está bem esgalhado. É mesmo sobre padrões sociais, não é? O que é suposto fazermos, o que é que não é suposto fazermos. Onde é que está o manual para isto? Sim, é sempre à espera do padrão, não é? Ou seja, quando ele diz, vamos ver 9 dias da tua vida, e ele, ok, mas quanto é que é o normal? Quanto é que é a média? Sim, mais ou menos. Exatamente. Sim. Mas já agora, a gente tem estado a falar aqui do advogado, que é o Rip Torn. Também um ator. Um deles, porque há um dos dias em que aparece um outro advogado que não diz Sim. nada, mas supostamente é o quando mais ele ficou inteligente. preso. É o mais inteligente de todos, não é? Ele tinha 51% do cérebro e dizem tudo, mas ele é excelente. Ele é silencioso, mas excelente. Não disse nada ao julgamento todo. Sim. Só não tem nada a dizer. E eu tinha fechado a conversa do Woody Allen, mas só relembro que a Meryl Streep também entrou num filme Sim. do Woody Allen, se bem que aí é menos romântico porque ela era uma ex-mulher que estava a escrever um livro sobre a relação deles. Que eu agora me escapa qual é. Não sei É se o Manhattan. Manhattan, exato. Eu lembrei-me, sabes porquê? Porque lembrei-me da Meryl Streep a preto e branco. Olha, há algum tema que tenha ficado aqui por esmiuçar que vocês tragam aí nos vossos apontamentos? Ou fazemos um programa mais curto? Digo só que este filme me lembrou logo imediatamente um filme, aliás, 2 filmes. Curiosamente, houve 2 filmes dos Estados Unidos chamados Heaven Can Wait. Não sei se vocês conhecem. Beatty? Warren Beatty é o segundo de 1978. Mas já é uma versão do outro, não é? Não, exatamente. São 2 filmes com temas similares, com o mesmo nome, mas não são o mesmo filme, ou seja, não é sequela um do outro. O outro é do Lubitsch, obviamente também chamado Heaven Can Wait, de 43. É mais parecido com este, que é um filme em que alguém morreu e chega. Acho que eu já vi o filme há muitos anos, já não lembro, mas acho que chega à conversa com o demónio que está a recebê-lo e lhe pergunta, então você vem para cá? E ele diz, sim, venho, porque o que eu fiz na Terra, o que eu fiz na minha vida realmente merece o inferno. E o diabo pergunta-lhe o que é que foi, e nós vemos então em flashback a vida dele. Aqui não são eles que estão a ver a vida a ser julgados, é contado em flashback, e depois percebemos que todas as maldades, entre aspas, que o personagem, que o Dona Mesh fez, afinal tinham razão de ser e foram por bem, e depois o diabo diz, opa, mas é lá para o céu e deixa-me em paz. E o que o Warren Beatty, ele tem a oportunidade de voltar à Terra, é uma história diferente, em que morre por engano, porque o anjo que o vem buscar enganou-se e tirou, ele vai ter um acidente contra um autocarro também, é parecido, acho que ele está numa bicicleta, ou a correr, não sei que ele é atleta, e o anjo retira cedo demais, e ele não ia morrer.
E então há um problema burocrático lá em cima, então mandam-no à Terra num outro corpo com a condição de que ele tem que melhorar, porque se ele não se tornar uma pessoa melhor, tem que o ir buscar. Portanto, estão relativamente relacionados, Ok. embora sejam duas histórias diferentes, chamadas Heaven Can Wait. E não tem mais nada a dizer. Deixa-me só, há uma questão que eu lanço, não precisamos discutir, que ficamos só no ar, que é, e que eu acho que eu não percebo bem se o Albert Brooks está a favorecer ou está de forma a criticar, que é, o filme todo baseia-se nesta ideia de que nós estamos ali naquele sítio, Judgment City, não é? Vamos ser julgados de forma, e não assim julgados ao mesmo tempo, mas a ideia no fundo é que estamos prontos para move on, não é? Onward, avançar. Nunca fica claro o que é esse avançar. Pressupõe-se que o avançar é ficar a trabalhar ali em Judgment City. Não diria que fosse. Mas Ou, pronto, ou noutro sítio qualquer. ou noutro sítio semelhante. Acho que nós não temos inteligência, estamos nos Pois, 3% não para saber o que é que ainda há. mas parece seguir. sempre que esse avançar assenta numa ideia de aumento do uso do cérebro. Exato. Ou seja, isso parece ficar claro, não é? Ou seja, ou seja, nós devemos sempre estar-nos a melhorar constantemente Sim. e com esse melhorar Subida constantemente, de uma das nível. consequências é aumentamos a nossa capacidade de processamento. Uhum. Digamos assim, se pensarmos no cérebro como um computador, se pode ser medido à percentagem e pode ser pensado como um sistema de processamento nesse sentido. Que já é, de certa forma, criticável em si, parece-me, mas é de facto engraçado que há essa obsessão com o progresso. E que é uma coisa muito americana, de facto, os americanos, a sociedade americana sempre viveu muito obcecada com essa ideia de progresso, de eficiência, de quantificação das coisas, e parece que este filme não escapa a isso. Mas eu acho que é diferente, não é? É um progresso da alma humana, vá lá, um progresso do ser humano. Mas é mensurável e não sei qual é a necessidade. Ou seja, não sei se haveria uma necessidade de. Ou seja, se não é suficiente a vida terrena para isso. Ou seja, parece que o que o filme está a dizer é a vida terrena só permite Sim, não. um limite, não é? Exato. E não sei até que ponto é. Bom, enfim, é uma questão que tenho que género. Mas parece que nós, para melhorarmos a alma humana, temos que sair deste patamar terráqueo, digamos assim. Não sei, levanta questões até de índole filosófico, né? Já que Sim, estamos a falar de uma isso, alma claro, humana, não é? O filme não se dedica a isso, mas achei engraçado essa obsessão com este. Sim, é um progresso, mas não deixa de ser um progresso. Mas... Vocês viam a série ou chegaram a ver a série The Good Place? Sim, exatamente, era para mencionar isso Uma agora no série final que do agora me episódio. parece muito, muito influenciada por este filme. Sim. Porque, Com aquele twist, não é? mais uma vez, temos o Afterlife, uh, completamente não religioso, não há nada a ver com religiões conhecidas, e depois todos esses aspectos do melhoramento da pessoa, de quem foi, de como pode mudar, passar de nível também, além de ser uma série muito gira, com muito humor. Eu acho que é muito, que deve ter bebido Sim, muito eu trazia essa série para mencionar no lugar do Mas olha, eu há bocado disse não tinha mais nada a dizer, mas eu queria dizer mais uma coisa Sim. sobre este filme. Sim. Porque eu há bocado disse que achava que este terceiro filme, terceiro dos três que aqui falamos, porque não é o terceiro na cronologia do Albert Brooks, ele fez outros filmes pelo meio, mas que este é um pouco diferente dos outros, porque para mim este é o filme que tem uma estrutura mais clássica, Sim. um final clássico também, tudo se resolve e tudo fica bem, e que se calhar também aquele que tem um arco mais pronunciado na personagem, porque estamos a vê-lo, lá está, sabemos desde o princípio, na ideia clássica do contar de histórias, temos que saber qual é a dificuldade, e que a dificuldade é o tal medo, e depois haver um crescimento da personagem, e chegar a um ponto em que consegue vencer essa tal dificuldade, o monstro, não é? Que neste caso é o medo. Portanto, em tudo o filme parece clássico, mais clássico do que os outros dois, que têm estruturas às vezes um pouco caóticas. Se Mas calhar. é que há bocado disse que este era o único que tinha salvar um final feliz, não é? Exato. Por outro lado, ainda, parece-me, isto agora é comentário pessoal, sensibilidade pessoal, que é o filme onde o humor dele se aproxima mais, se calhar, daquilo que era o humor dele de palco, e funciona melhor. Porque funciona muito à base do one-liners, como dizem os americanos. Por cada coisa que acontece, ele tem uma réplica pronta. O filme começa quase como um espetáculo de stand-up comedy, porque com o ecrã negro nós ouvimos no discurso dele, eu pensava que ele estava a fazer stand-up comedy, abre-se a imagem e vemos que ele está a receber uma prenda de anos, não é? Na empresa, e está a agradecer aos colegas. Sim. Mas obviamente é propositado criar-nos essa ilusão, é como se ele estivesse a prestar uma homenagem a essa sua outra vida, e parece que o filme usa muito disso, mais do que os outros filmes, que talvez por ele não Há uma faça cena que se segundo. passa num espetáculo de comédia, que aliás Temos é mesmo uma onde cena. é onde ele conhece a Meryl Exatamente, temos mesmo uma cena de
de stand-up stand-up comedy. comedy, onde ele, É claro, um cómico que lhe pergunta como é que morreu e ele diz, em palco como tu. E lá está, onde as linhas humorísticas estão mais claras, mais bem marcadas e se calhar até mais divertidas, porque me pareceu que o humor dos outros filmes, dos outros dois filmes, é um humor que para mim funciona de uma maneira intelectual. Eu vejo onde está, eu consigo compreender, eu consigo discuti-lo como fiz aqui, Uhum. mas não rio a bandeiras despregadas e neste filme eu consegui rir em muitos momentos, com muitas réplicas, com o ridículo das situações. Para mim este filme funcionou de uma maneira diferente dos outros, não sei se é por ter essa estrutura mais clara, clássica, ou se é porque ele aqui conseguiu unir melhor os elementos. Uhum. Já agora, eu esqueci-me de fazer cábula, mas não quero deixar de referenciar talvez outros filmes. E se calhar vocês podem me ajudar se eu disser alguma asneira. Mas os outros filmes relevantes realizados pelo Albert Brooks serão o Modern Romance, como já falámos, sim, que era alguns aqui pelo meio destes. E depois destes, ele fez um filme que penso que se chama Mother, Exato. que é sobre a relação dele com a mãe, que já agora o pai dele morreu quando ele era relativamente novo. E ele sempre teve uma relação com a mãe em que havia. Ele diz que havia amor, e ele diz isto no documentário. Ele diz que havia amor, mas que havia uma certa competição, não é? Algum ressentimento mesmo. Como a mãe nunca conseguiu, se calhar, chegar onde queria em termos da sua carreira, que havia algum ressentimento. E, portanto, ele refletiu isso nesse filme com a mãe. E depois, se calhar, o outro, não sei se é relevante ou não, eu não vi, mas que ele fez um filme que se chama A Musa, da Muse, acho eu, com a Sharon Stone, e que é passado nos meandros de Hollywood, em que supostamente há uma musa que inspira realizadores sim, e até, pelos vistos, há a participação de Martin Scorsese Sim, e James Cameron em pequenas piadas. Martin Scorsese que também realizou o Albert Brooks no Taxi Driver, como exato. tinhas falado. E portanto, queria só fazer referência a esses títulos. Os certos que estás a falar do mesmo que eu estou a Sim, pensar, que são aqueles certos que aparecem no no documentário, documentário. eu fartei muito a rir quando a Sharon Stone, a personagem da Sharon Stone, diz ao James Cameron: não estou próximos mais do mar, Mais água não. mais água não. Mas não, o James Cameron, como quer dizer, não Ah, posso não, fazer é porque ele queria fazer uma sequela. uma sequela de, não sei se era da Deve, Titanic nessa altura. acho que a piada deve ser do Titanic. Mas não, mais mar não, mar não, já não dá. Tu não podes fazer mais nada sobre o mar. Lá vem o Avatar da... Exato, exato. Do ponto de vista do legado, vocês trazem aqui algo. Não muito mais. eu trazia o Sol Good Place. Sim. Pá, desculpa. Não, sem problemas. Então, Os dois. Eu traria, no caso do. Não, no caso deste filme, do Defending Your Life, o recente Soul da Pixar, que sim. também lida com temas parecidos. De resto, sim, no caso do Real Life, eu lembrei-me de todos aqueles filmes que apareceram 98, 99, 2000, O MTV. exatamente sobre reality shows, vá lá, sobre a vida de pessoas como o Truman Show, a TV, etc. De resto, em termos de filmes, não tinha mais nenhuma ideia. Eu acho que ele é supostamente bastante influente junto de muitos. Exato. E eu, em jeito de legado, faço aqui uma pequena batota. Não é tanto um legado, mas é o facto do Albert Brooks ter participado, enquanto Albert Brooks, também no Curb Your Enthusiasm, Uhum. que é a série do Larry David, que se nunca viram, eu não sei o que é que andam a fazer à vossa vida, é a única coisa que eu vi. E que se assume como herdeiro de quase como herdeiro. Bom, assim, o Larry David aparece no documentário e supostamente ele diz que admirava o Albert Brooks muito. E numa das últimas temporadas, já não lembro se é exatamente na última, mas numa das últimas do Curb Your Enthusiasm, o Albert Brooks aparece como Albert Brooks e isto foi por alturas do Covid e aquilo até é toda uma. Vocês conhecem a dinâmica do Curb Your Enthusiasm, em que aquilo é um novelo, não é? Então há todo ali um conjunto de circunstâncias em que o Albert Brooks organiza um funeral, mas é tipo uma simulação em que ele quer ver como é que as pessoas vão comportar no funeral dele. E então ele convida as pessoas todas para discursar e ele está a ver tudo através de uma câmara e ele acaba, alguém, o Larry, obviamente, não é? À procura de uma casa de banho, abre por engano uma porta
e ele tem montes de papel higiênico por altura do Covid, então é acusado por toda a gente de ser um assambarcador do Covid. E aquilo acaba tudo numa confusão com toda a gente a mandar vir com o Albert Brooks. Portanto, há ainda a capacidade, nesta altura, de ele fazer pouco dele próprio. Vamos pôr as coisas nestes termos. Portanto, isto aqui é a minha batota, é em jeito de batota, falar um bocadinho do legado. Um, Sim, em termos de cómicos, obviamente todos aqueles, pelo aquilo. Eu falo como se fosse o entendido. Eu conheço Albert Brooks há 3 semanas. mas isso é o nosso papel aqui. Exato. Como se fosse... Mas por aquilo que eu tenho visto, todos aqueles cómicos ou comediantes que têm um papel corrosivo na desconstrução do humor, como eu estava a dizer no início, não é tanto nos temas, porque todos os dias aparece gente a fazer humor com temas, se calhar, que outros ainda não fizeram, mas é mesmo na desconstrução do humor, quase de uma maneira meta até, lhe devem alguma coisa. Um nome que eu vi citado como sendo devedor do Albert Brooks foi o Andy Kaufman, que eu nem tinha percebido ainda que era, tinha surgido depois do Albert Pois. Brooks. O Andy Kaufman, que agora está aí um pouco mais na moda, saiu um documentário, não Sim, sei se sim. está na filme. Filminho, e que tinha um humor completamente absurdo, e que muita gente hoje diz que também ele é devedor do Albert Brooks. Pois. O Andy Kaufman, uma personagem bastante complicada, e depois já agora o Jim Carrey também, quando interpretou o Andy Kaufman, não sei se já viram esse documentário, Já. em que ele encarnou o Andy Kaufman enquanto filmava o filme e também Sobretudo aquele sketch muito famoso. não só suportável Sim. durante as filmagens do Man on the Moon, Sim. do Milos Forman. Pronto. Então, assim sendo, agradecemos. Por acaso, nós não combinámos quem é que trazia o próximo episódio. Pois não. E tenho proposta, mas agora é aqui. Olha, vai. Depois, se for preciso, cortamos e depois gravamos outra. Sim, então o que é que vai ser o próximo episódio? Então, o próximo episódio que eu trazia aqui proposta para vocês é agosto, é para podermos descansar, é também um episódio curto. As pessoas vão saber, vão ver em direto como é que são as Sim, sim. reações É bem verdade. quando alguém propõe um Sim. episódio, como é que os Vou outros olhar dois agora para a reagem. câmera, não é Eu nem como se sabia. faz. É em direto. Eu fico assim, Não, olha. não combinámos. Não, ou seja, em agosto é para também descansarmos um bocadinho, são também só 3 filmes, e a minha ideia era falarmos sobre o universo do 28 Days Later. Mas aí teríamos que conseguir ver o último filme. Pois, quem é que ainda não viu? Eu ainda não vi. Eu diria que, pois eu também não vi. Será que se consegue ver? Queres dar alternativa? Não Quer- tenho alternativa Não agora tens. neste momento. Se me der um bocadinho eu arranjo, por acaso. Mas por acaso vinha nesta, que eram 3 filmes, eram simples. Sim. Por acaso. Podíamos Lá está, ter não falado. falámos sobre isso. Podemos ter falado disto antes. Bom, fica aqui, pode ser que seja isto, pode ser que seja outra Este coisa. vai ser tipo, vamos assumir a silly season de agosto. Pode ser, pode Podemos não é ser. pedir às pessoas se conseguirem encontrar o filme e nos poderem enviar, se nós não o tivermos entretanto, isto. Estamos a falar do 28 Years Later, Sim. Danny Boyle, 2025. É porque presumo que não esteja nos cinemas, mas Por acaso, não sei. Eu vi há relativamente pouco tempo, mas que talvez já não esteja. se já não estiver nos cinemas, perdi-o, porque eu tinha intenções de o ver. Mas a gente depois. Já falamos em off. Pronto, Se não tivesse a gente esteve. todos os nossos episódios com temas que são preparados de forma muito mais, digamos, organizada. Isto não quer dizer que depois o episódio não seja bem preparado, não é? Isto é como o real life. Isto normalmente não é assim. Sim. Isto é como é que é. Estamos a ser as 2 palavras mais importantes do real life. Be yourself. Exatamente. E estamos a ser be ourselves. De qualquer forma, todos os nossos episódios estão disponíveis em universoparalelos.net. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais em Universos Paralelos Podcast, seja Facebook, seja Instagram. Podem nos escrever para universoparalelospodcast@gmail.com. Resta-nos agradecer por ainda estarem a ver ou a ouvir e despedimos-nos até um próximo episódio. Sou o António. Sou o José Carlos. Sou o Tomás Agostinho. Até à próxima. Até a próxima.